Olá pessoal, está começando mais um KSI em Trânsito, episódio de número 5. Hoje estamos aqui com o Fabiano, que participou do nosso primeiro podcast, estreou o KSI em Trânsito, o João Palhares, que é da CashGo, está aí para apoiar tanto o KSI quanto as imobiliárias, tem o Mário Moreto, que é da nossa cobrança, e nos nossos bastidores ainda tem o Gustavo Toso, cuida de seguro, e o José Tomás da Lastro, que tem a Laís, que é uma inteligência artificial aí para poder fazer os atendimentos de forma humanizada nesse mundo digital, tá? A gente está fazendo esse episódio hoje voltado para os prestadores de serviço, apresentar soluções que trouxeram benefício para Lago e para Exclusive e fizeram diferença no dia a dia deles e ajudaram eles a crescer de forma exponencial nesse mercado tão concorrido. Então, convido o Fabiano aí a falar um pouquinho disso, contar um pouquinho da sua história para quem não conhece, de forma rápida, e depois a gente passa a palavra para o João, fazer algum questionamento do que deu certo, do que se beneficiou utilizar a plataforma. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabiano, sou sócio aqui da Lago Imóveis, da Stella Patella Exclusive, né? Nossa marca de alto padrão. Eu vim oriundo da área de gestão de pessoas, de recursos humanos. Há 6 anos aí comecei na Imobiliária Lago, junto com a Stella Patelli. E nesse tempo aí conquistamos 200% de aumento na carteira de locação. A Lago não tinha vendas, o ano passado nós fizemos 405 vendas. Montamos mais 6 empresas aí em torno do negócio principal, né, da Lago Imóveis. E assim, Marco, tanto a parceria contigo, né, em termos de sistema, quanto o Dr. Mário aí no KSI Cobrança e na assessoria jurídica, o João também, né, que trabalhamos juntos, o pessoal da Laís, o Gustavo do Seguro. Hoje, assim, o nosso resultado só é possível por conta dessas parcerias, né? Eu penso sempre que a gente tem que focar no seu produto principal. Nosso caso é alugar, é vender nas nossas empresas, né? E todos esses acessórios aí, tudo que a gente consegue facilitar e com pessoas de confiança que entregam resultado, a gente faz essas conexões, né? Então, para nós, assim, é determinante hoje para o resultado da empresa. Digo até, sim, que se não fosse as parcerias, Marco, a gente não conseguiria o resultado certamente hoje que a Lago tem. Legal, bacana, parabéns. E obrigado, Fabiano. Ah, Vamos lá, João. Boa. Primeiro, obrigado, Marco, pelo convite para estar aqui no podcast com essa turma tão especial. E, bom, me apresentando para quem não conhece, como o Marco falou, eu sou o João, sou fundador da CashGo, uma empresa especializada em antecipação de aluguel. E o Fabiano contando aqui, e a gente tá sendo muito feliz na parceria. A Lago me chamou a atenção, na primeira vez que eu te mandei mensagem, Fabiano, eu queria ver como você pensa em relação a isso, com a sua receptividade em escutar o novo. E eu acho que provavelmente foi assim com a gente, foi assim com a Lastro e a Laís e outras parcerias que você tem. E por que essa cabeça de inovação? Por que você entende que vale sempre escutar o novo, não bateu porta, foi sempre me conta, deixa eu ouvir? Como é que é seu processo decisório para o novo? Ô, João, então, você sabe que eu acho que essa questão de ouvir o novo, eu acho que é porque a minha formação, sinceramente, não é dentro do mercado imobiliário, né? Eu acho que isso fez a diferença, assim. A gente enxerga as oportunidades, né, como uma maneira de uma via de mão dupla, né, onde todo mundo pode ganhar. Eu me lembro quando você veio com a ideia da CashGo, achei interessante. E analisando os números, né, nós falamos nos bastidores aí, poxa, além do produto financeiro, né, que a CashGo entrega para a gente, o nosso proprietário está bem assistido, né, a gente tem feedbacks aí muito positivos. O proprietário ele consegue ter uma antecipação, então consegue trabalhar melhor aquele recurso, né, às vezes até para investir no próprio imóvel, né, ou em outros imóveis, ou no seu negócio. Então, assim, eu acho que é olhar tudo como uma oportunidade, né? E saber também com quem você está lidando. Isso é fundamental. Quando você veio aí, foi por intermédio do Marco, do Dr. Mário, então a gente sabia quem era, então isso faz a diferença, assim, no dia a dia, né? Não é um aventureiro, não é uma empresa que surgiu ontem. Então, assim, a experiência nossa é muito positiva, né? Na Lago foi muito bem recebida.
Acho que a gente tem uma projeção ainda de muito crescimento lá, né? Como falamos. E é isso, estamos muito felizes com a parceria aí contigo, né? E vamos com a CashGo aí para sempre, até o final aí, crescendo, se Deus quiser. Ficamos felizes outra coisa que você falou que me chamou muita atenção, e eu acho que é legal você passar esse recado assim para as imobiliárias que às vezes tentam internalizar tudo. E você usou a frase aqui quando você começou que era, se não fosse as parcerias, dificilmente a gente tinha conseguido executar o plano de 200% de crescimento e etc. O que você toma a decisão de internalizar? O que você toma a decisão de chamar alguém para fazer por você? Como é que é a sua cabeça em relação a isso? Ô, João, hoje eu vejo, né, um pouquinho mais experiente e rodado nesse aspecto aí, que é uma questão muito de tentativa e erro e trazer isso para a tua realidade. Por exemplo, a questão do seguro. Nós temos uma corretora de seguros, hoje a gente trabalha alguns seguros particulares, e o seguro imobiliário hoje está lá com o KSI Seguros. Eu mesmo fui um pouco resistente disso quando surgiu essa oportunidade. E hoje eu vejo que se nós tivéssemos feito isso lá atrás, talvez nosso negócio cresceu 220%, talvez estaria em 280%, 300%, por conta do foco, né? Nós não somos bons em tudo. A gente é bom em algumas coisas que nós fazemos. Então, você potencializar o que você é bom, no que você faz sentido para a tua vida, né? No que você consegue ter uma expertise, eu acho que melhora o teu negócio. Então, hoje é assim, é uma questão que a gente tem sinergia com aquele assunto, aí nós trabalhamos dentro da Lago. Não produtos financeiros eu não compreendo, não é minha área. Poxa, mas eu tenho uma CashGo que os caras são especialistas, meu. Os caras são honestos, os caras trabalham pra caramba, os caras são inovadores, então vamos junto. Então eu acho que é muito essa questão da sinergia com o produto que você está oferecendo. E eu acho que um futuro também, né, do mercado imobiliário, das imobiliárias, é isso, cara, é parceria, é gerar recursos e acessórios para os seus inquilinos e proprietários, e isso tem que ser com quem sabe fazer, né? E a questão que eu já disse, saber quem é essa empresa aí, saber o CPF, né, como o seu, que o Marco e o Mário passou para a gente, é fundamental nesse processo. E você entende também, Fabiano, dentro da jornada, por exemplo, quando a gente levou o produto de antecipação de aluguel, na escala que o negócio tomou, na proporção de originação de crédito, de adesão dos locadores, seria impossível sem estar integrado, né? Então, assim, como é que você enxerga, quando te levam uma solução nova, a análise de dar trabalho ou não dar trabalho, a importância disso estar dentro do sistema para não aumentar o operacional do seu time? Como é que é a sua visão também de medir, pô, a solução é muito legal, mas se for me dar trabalho, não adianta? Não, aí não adianta, né? Se vai te gerar operacional maior, você pula fora, né? Por isso que é legal a iniciativa do Curoli, né, do Marco, de ligar você às empresas que têm a API ali, né, que tem a configuração ali a conexão junto com o sistema. Por exemplo, no teu caso, a gente controla tudo via sistema, o sistema do KSI, então a gente consegue ter um parâmetro todo instante ali de como que está essa viabilidade financeira, né? Eu digo para você hoje que é fundamental. Se vier com um produto muito legal, mas sem ter integração lá com o KSI hoje, nós não faremos. Não funciona. Certeza. Não funciona. Essa, Fabiano, é uma preocupação nossa na escolha dos parceiros, tá? A gente não quer ter um parceiro só para ter um parceiro e contar no portfólio, então a gente também tem a preocupação de fazer uma análise desse parceiro, se ele é confiável, se ele está entregando. A gente faz pesquisa em outras imobiliárias antes de qualquer coisa. A gente não é só um sistema para ter mais um lá na nossa carteira de cliente, a gente quer que o cliente cresça, a gente quer ajudar ele a fazer isso. No entanto, a gente promove esses network que vem cada vez mais ganhando evidência e ajudando realmente o dia a dia da imobiliária. E o fato de fazer integração de ponta a ponta, de tentar facilitar para esses parceiros para que flua melhor, é extremamente importante, porque a gente não quer onerar o seu dia com mais uma preocupação, né? A ideia de ter um sistema, de ter APIs, de ter integração, é te dar tranquilidade para que o processo ocorra naturalmente e que tenha algum tipo de segurança ali, que a gente se preocupa muito, por mais que nem seria da parte do sistema, a gente se preocupa muito se ele vai ter uma permissão para debitar uma coisa ou acreditar uma coisa que não estaria sendo permitido ali no dia a dia da imobiliária. Então, essa nossa expertise do mercado imobiliário, a gente já cria as travas naturais para evitar algum problema
e não deixar vocês, num futuro, descobrir um buraco que não era para ter acontecido, tá? Ah. Então, isso, do nosso lado, a gente se preocupa muito para poder te dar essa segurança no dia a dia, né? Hoje, Marco, assim, eu posso te dizer que vivenciar o dia a dia com a Curoli, né, com tudo que você entrega para nós, ele é muito interessante porque eu percebo uma preocupação assim genuína de vocês de integrar as imobiliárias aí do pool de negócios a conhecer mercado, a ver as melhores práticas, né? Por exemplo, com esse podcast, com outras iniciativas que vocês têm. Então, isso enriquece muito, né? Na própria Lago Imóveis, assim, agora recentemente, com o estímulo do Dr. Mário, a gente meio que furou nossa bolha, assim, para conhecer o mercado, né? E isso tem trazido, assim, coisas maravilhosas para a gente. Então, eu acho que essa cultura que vocês implementaram aí, assim, é fundamental e eu não vejo por aí. O pessoal por aí quer vender sistema, quer vender ali uma alternativa, mas essa preocupação genuína com o teu negócio não existe, né? Eu acho que é bem único, assim, de vocês. E para o João também contar uma coisa, que nunca te falei isso, mas quando o João veio conversar conosco, o que eu achei legal, que a primeira preocupação aí que você teve foi em relação ao perfil da carteira e como se você poderia nos ajudar, né? Ajudar nosso proprietário em relação ao teu produto, né? Então, antes de sentar e ver qualquer viabilidade financeira, a tua preocupação era com quem tá ali, né? O detentor daquele imóvel, né? Esse proprietário aí que às vezes luta tanto para ter um bem imóvel aí, né? Então, isso marcou bastante, ô João. E eu não sei, a gente pode abrir alguns números aqui. Pode. Né? Nós chegamos a quase 1 milhão de antecipação aí, né? Num espaço de curso, um espaço de tempo aí de menos de 1 ano. Perfeito. A nossa inadimplência aí dos imóveis onde teve antecipação é 0, né? Tem todo o trabalho do KSI Cobrança também, mas a gente sabe que existe um vínculo, né, desse proprietário com a própria imobiliária, muitas vezes até não só jurídico, mas de gratidão mesmo, Perfeito, né? Fabiano. Porque a gente sana uma dor que existe, né? Então, eu queria te dar esse feedback aí. Esse foi um dos motivos da gente ter avançado assim tão rápido e fazer questão de desenvolver, né, e de incentivar nosso proprietário a utilizar o teu produto. Ô, Fabiano, eu fico feliz com esse feedback. E, assim, o que a gente tenta construir aqui é criar, de fato, um diferencial competitivo para o locador que por muito tempo foi esquecido nesse nosso mercado imobiliário. A gente passou uma fase muito longa olhando para o inquilino. E o inquilino é uma peça-chave, sem dúvida nenhuma. Mas, gente, não adianta, e o Fabiano pode confirmar isso, ter uma série de inquilinos querendo imóvel se não tem produto, se não tem estoque. E a gente aqui na CashGo quis gerar valor para esse outro personagem, que é o locador. E assim, quando você me conta isso, é essa preocupação de saber o seguinte: eu não quero colocar o nosso produto ali goela abaixo, eu quero entender se de fato essa carteira é aderente ao produto da antecipação, e eu acho que o caso da Lago aqui, como o Fabiano falou, que a gente tá chegando em R$1 milhão antecipado, é aderente, se gera valor, se para ele vai virar um mecanismo. Eu acho que o Fabiano falou tudo. O proprietário, ele pensa em crédito, ele lembrava do banco dele. O proprietário da Lago pensa em crédito, agora já tá lembrando da Lago. Porque a Lago, além de cuidar do ativo dele, também é uma ferramenta de viabilizar um crédito muito acessível. Então, esse feedback que você me traz vai muito com sempre o propósito que a gente colocou. E o que eu te pergunto é, a sua imagem quando você plugou o produto, do que você esperava que produzisse ou do que você esperava que gerasse valor e etc. E o que você viu depois da realidade, como é que foi? O que você esperava e hoje qual que é a principal proposta de valor que você vê na antecipação da carteira? Ô, João, primeiro que foi uma grata surpresa, né? Porque no primeiro momento você quer oferecer esse produto pro seu proprietário, né? Para sanar essa dor, como eu disse. E aí nós encontramos uma CashGo mega aberta, né? Uma CashGo conectada lá com o KSI, né? Uma abertura dentro da empresa assim, muito grande para conversar, para trocar experiência, uma preocupação de treinar nosso time em relação ao produto e a dor desse proprietário. Então, assim, foi uma surpresa assim, muito boa. A gente tinha uma expectativa alta, né? Já que veio do Curoli, né? Do KSI. Mas quando a gente viu a realidade lá, superou e muito, né? Cara, hoje o que a gente pensa é em atender a dor do nosso proprietário. A gente vive um momento de instabilidade muito grande da nossa economia, né? Isso independente de questões políticas, é o momento, né? Isso acontece sempre.
E eu acho que é um produto assim que pode ajudar o proprietário, né? Pode não, que ajuda o proprietário naquele momento de dor, de uma necessidade, de um aperto, de uma surpresa negativa em relação a algo da família ou de alguma determinada situação. E ele enxergar a Lago como uma empresa que proporciona esses vínculos a ele é fundamental. Tanto que esse, né? Vou entregar o ouro aqui, como eu disse, mas é para o bem geral do nosso mercado. Esse é um argumento que a gente utiliza muito grande para cadastrar um imóvel, por exemplo. Né? Que você mostra esse benefício proprietário, ele se interessa porque ele compreende que, caso haja necessidade, ele pode contar com a imobiliária naquele sentido. Né? Tanto que o número de imóveis, né, que fizeram um relacionamento com você, que ficam na carteira depois em definitivo, hoje nosso é de 100%. Teve ninguém que fez antecipação com você que hoje não é mais proprietário de imóveis com a Lago, né? Então, você agregou um valor muito grande, né, nesse aspecto para a imobiliária, né? Fabiano, muito bom. E aí uma pergunta dos bastidores que a gente estava falando aqui antes, eu acho que rima com sua formação, talvez saindo um pouco do nosso produto principal, mas que eu acho que isso tem muito valor para dono de imobiliário. Você falou, pô, eu gosto de trabalhar e formar gente. E eu acho que veio um pouco do que você falou com essa formação humana e etc. E eu escuto muito dono de imobiliária falar que captação é difícil, que captação não tem jeito, que é difícil montar um setor forte de captação, e você é um grande formador de gente nesse setor. O que você acha que são os grandes segredos aí para formar gente, para criar uma máquina de captação de fato? Cara, primeiro, assim, investir no capital humano, né? Valorizar. Eu acho até engraçado quando a gente escuta algumas coisas de mercado, que você vê, poxa, captador é difícil e tudo. Pô, você contrata um captador lá, o garoto ganha o piso da categoria, não tem um incentivo, não tem uma premiação, não tem nada que ele possa se apegar, vai ser difícil mesmo. Eu acho que tem que incentivar, tem que valorizar e tem que dar condições de crescimento. Hoje na Lago eu me preocupo muito, muito, muito com a visão de futuro que as pessoas têm da empresa, sabe? De entender que aquela empresa tem propósito. Poxa, que eu posso apostar na Lago e que eu vou crescer junto, né? Tanto que, quando eu tenho uma situação assim de uma conversa de futuro com alguém, ultimamente eu tenho dito lá assim, João, confia na Lago, apaga teu currículo, deixa a gente cuidar da tua carreira aí que você vai chegar lá. Porque eu acredito muito no que a gente faz, né? E a gente investe muito nesse capital humano, nesse desenvolvimento. Aí você pega um garoto de 18, 19 anos e vê ele se formando, ele ganhando mais que o pai, e ele crescendo como pessoa e profissional, poxa, aí você se sente realizado. Né? Transformacional, cara, muito bom esse trabalho, né? De formar gente, né, Marco? A gente sabe que é difícil, né? Sem dúvida, né? A gente tá na luta aqui e a gente sabe o quanto é difícil. Ô, João, até aproveitando aí a situação, eu percebo, assim, uma grande resistência de quem não conhece o produto em relação à empresa CashGo, em relação ao mercado. O que você pode falar para dar uma segurança para quem nos ouve? Por que eu contrataria CashGo? Será que o time tem capital? Será que a empresa consegue suportar alguma coisa? Enfim, o que você pode... Legal. Eu acho que antes de falar do capital, que talvez seja um critério mais subjetivo aqui, mas um critério, desculpa, objetivo, eu queria começar pelos subjetivos, Marco. Eu acho que a melhor forma de você conhecer a idoneidade de uma empresa é perguntar quem opera com ela, sabe? E hoje a gente tem o prazer de estar nas principais carteiras de locação do Brasil, são quase 1.000 imobiliárias operando com a gente, nesses 4 anos de história, imobiliárias sérias como a Lago, imobiliárias que fazem um excelente trabalho, e sempre quando me vem com essa pergunta eu falo, cara, vou te passar o contato de 3 parceiros meus de regiões diferentes, que a gente também tem o prazer de estar em todos os estados do Brasil, troca figurinha com esse pessoal. Então acho que esse é o primeiro critério que nos ajuda, é a nossa disponibilidade de falar, cara, tá aqui uma série de telefones, de pessoas que operam com a gente e escuta como é que funciona. Outro ponto, cara, a gente fez muita questão de estar integrado e entregar uma jornada fluida para a imobiliária. E o sistema faz uma curadoria de quem tá colocando para dentro. Então eu acho que assim, se tá dentro do sistema, é porque houve uma curadoria. Mas a parte fácil e a parte objetiva é que a gente tem um fundo, que hoje é um fundo de 100 milhões de reais, um fundo de direito creditório que financia as nossas operações. E basicamente a gente origina as operações e descarrega no nosso fundo. Como investidores desse fundo hoje, a gente tem a XP, por exemplo, o Banco XP. Então é uma turma muito séria que está atrás aqui do nosso financiamento dessas operações. Ô, Marco, posso quebrar o protocolo aqui, aproveitar a oportunidade? Ô, João, e conta pra gente, assim, como que nasceu a ideia, então, né, da
Legal. da CashGo, né? Você falou que são só 4 anos de história, né? existência aí. Conta um pouquinho pra gente. Cara, a história da CashGo é um negócio curioso. Eu venho do mercado de crédito consignado. Então, o consignado, para quem não conhece, só para familiarizar nossos ouvintes, é aquele crédito que você dá e desconta em folha, né? E aí, um dia me ligou um amigo que hoje é sócio, né, o Daniel, e falou, cara, minha mãe tem alguns imóveis, ela precisa levantar crédito, tem recebíveis de aluguel, a gente consegue fazer um consignado no aluguel dela? Eu falei, não consegue. Já tentou bater em bancão? Ele falou, cara, nenhum banco aceita o aluguel como lastro. Eu falei, mas como não aceita o aluguel como lastro? É recorrente, é garantido, não faz sentido. E aí a gente falou, cara, não aceita como lastro. Foi aí que eu saí da empresa que eu tava ali, de crédito consignado, e a CashGo começou olhando para esse mercadão que transacionam-se mais de 340 bilhões de aluguel por ano no Brasil, é um mercado enorme, e que hoje esse recebível até então não era lastro para crédito em lugar nenhum. Então a gente começou com essa intenção, e aí tem um aprendizado muito interessante na construção da CashGo, gente. Eu leigo, eu não venho de mercado imobiliário, eu venho de mercado de crédito, então eu falei assim, cara, então peraí, a gente vai criar uma página, vamos subir ela na internet, procura-se quem é locador, quem é dono de imóvel, esse cara vai vir até a gente. Resultado, só fraude, só problema, só pepino. Eu falei, cara, quem que domina esse canal? E assim a gente chegou nas imobiliárias. Então a gente nasceu, e isso é muito curioso, esse mercado desintermediado é muito perigoso. Porque a gente nasceu achando que a gente seria uma empresa de crédito aberto, mar aberto e etc. E só veio pepino no início. Até a hora que a gente falou assim, mas peraí, eu tenho um cara que fez o trabalho de validação do inquilino, fez o trabalho de validação do imóvel, fez o trabalho de validação... Eu quero ser parceiro desse cara. E aí que a gente aprendeu qual era o nosso caminho, que era, cara, eu vou me plugar na imobiliária, isso vai virar um diferencial de captação, de retenção e de renda para a imobiliária, e esse vai ser minha ponta de confiança para selecionar os locadores e oferecer esse diferencial. Foi esse insight que mudou a CashGo. Fabiano, assim, nosso primeiro mês de operação, que não tinha esse conceito ainda de, claro, por eu não dominar o mercado imobiliário, que tinha que ser em parceria com vocês, era só pepino, cara, contrato torto, contrato falhado, fraude, etc. Eu falei, cara, esse mercado é inoperante aqui, eu não consigo operar no mercado aberto. E na hora que a gente entrou pra dentro das imobiliárias, a gente falou, cara, um mercado muito mais organizado, um mercado vistoriado, um mercado que alguém validou aquele contrato, e aí sim a gente começou a refinar esse modelo de sempre ir em parceria com a imobiliária. Mas de uma maneira muito simplista aqui da nossa história, foi isso. Que legal. Bacana. Para quem tem o KSI e não utiliza a CashGo, a gente Tá tem convidado. integração lá, pronta. Pode chamar o suporte que eles explicam como funciona. Super simples, dá um clique, a galera lá aprova e você já começa a operar, ok? Estão convidados, viu, pessoal? Aqui obviamente a gente quer gerar conteúdo, mas o depoimento Fabiano é muito real, são números reais. E vamos muito além, a gente já combinou uma meta aqui nos bastidores de fazer esse 1 virar 3 milhões. E tá todo mundo que utiliza o KSI convidado para bater um papo com a gente e conhecer a solução. Obrigado, João. Boa. Valeu, João. Obrigado. Aí, ó, parceria que deu certo. Bom, pessoal, agora eu quero convidar a parte de cobrança, tá? O Mário, que cuida da cobrança, também tem uma plataforma 100% integrada com o KSI. Isso é extremamente importante e seguro para a imobiliária, que a gente já acompanhou alguns casos aqui que empresas terceiras faziam cobrança, recebiam o dinheiro e acabava não repassando. Então, a gente está com o Mário e com o Fabiano aqui, que também opera na Lago. Consegue uma inadimplência única, eles vão falar melhor sobre isso, para poder explicar para vocês, tá? Seja bem-vindo, Mário. Boa tarde. Muito obrigado pela apresentação, muito obrigado, Fabiano, por compor a mesa. Dos parceiros aqui, o Curol é o mais antigo, depois, logo na sequência, já vem a minha empresa aí, que tem uma parceria longa com a Lago, já há mais de 8 anos, não sou muito bom de contar anos não, mas faz muitos anos, né, Fabiano? E prestando atenção no enredo das conversas anteriores, eu acrescento que a parceria, para dar certo, ela tem que ser duradoura, né? E só vai ser duradoura se for bom para ambas as partes, né? Não tem como você fazer uma parceria que só um lado se beneficia. E com o Fabiano a gente encontrou esse equilíbrio, encontrou essa parceria desde o início, a gente veio fortalecendo e está cada vez mais forte aí na parceria, né, Fabiano, com a cobrança.
Eu queria que você falasse um pouco aí da sua experiência, como era antes como que era a cobrança da imobiliária antes da KSI Cobrança e pós KSI Cobrança. Fica à vontade aí, te passo a palavra. Obrigado, doutor Mário. É uma satisfação muito grande, porque não só eu, né, como a Estela, fã do trabalho do doutor Mário, né, e do Curoli também, mas todo o nosso time ali tem um carinho muito grande por vocês, né? Vocês parecem até pessoas que estão lá na Lago, trabalhando lá, porque todo mundo gosta muito. O trabalho do doutor Mário, primeiro que lá de trás o trabalho hoje começa pela essa integração que tem com a CashGo e com outros parceiros, né? Então isso traz para a gente um know-how totalmente especial, porque a gente tem em tempo real lá no sistema tudo que está acontecendo naquela determinada cobrança, né? Então isso traz um nível de informação e de tomada de decisão para a imobiliária muito grande, muito rápida. Então isso é muito bom. Agora sim, doutor Mário, o aspecto que eu queria mais destacar, que para mim é o grande diferencial, e eu acho que o doutor Mário é o grande parceiro que nós temos, é essa cultura que é implantada dentro da Lago hoje, não da cobrança em si, mas da segurança jurídica, né? Porque a cobrança desencadeia lá, as pessoas têm dificuldades, faz parte, né? E a gente consegue, não sei se o doutor trouxe os números ou se depois eu falo, traz um resultado fantástico. Mas, assim, a cultura do time de ter um cuidado especial com quem a gente está colocando nos imóveis dos nossos proprietários, né? A nossa área de análise de contratos, a gente só atinge esse objetivo porque existe uma cultura dentro da Lago implementada jurídica, né? Dessa curadoria, nesse sentido, desse cuidado jurídico que o doutor Mário consegue mobilizar dentro da Lago Imóveis, né? Então, é só agradecimento mesmo nesse aspecto e dizer que o trabalho é maior do que parece, assim. Parece que é um trabalho de cobrança, não é. É uma cultura jurídica, é um trabalho de mudança de mentalidade, de mindset, né? E através disso a gente consegue os resultados aí que a gente tem obtido. A Estela deu bastante abertura, acreditou bastante na parceria e comprou a ideia. E desde o início, tudo que a gente estudava e tentava implantar, a Estela sempre abriu as portas e vamos implantar, acreditava mais na ideia do que eu mesmo. Ela é uma grande incentivadora, a Estela. E depois veio o Fabiano, junto com a Estela, complementando e mantendo essa filosofia. E isso é muito real porque o proprietário, assim como o João falou, né, o proprietário é um cliente muito importante, assim como o inquilino, assim como as garantias. A imobiliária intermedia tudo isso. Para essa roda continuar girando, tudo tem que funcionar com muita harmonia, né, Fabiano? E quando o inquilino está no momento aí de dificuldade, que ele eventualmente atrasou o aluguel, a abordagem que o setor vai fazer com esse inquilino precisa ser muito bem estudada, tem que ser muito bem praticada e nada mais adequado de ter pessoas capacitadas e formadas para esse fim, dentro da filosofia da imobiliária, porque são os clientes da imobiliária. E a gente, com essa parceria, a gente entende os princípios da Lago, a gente adota eles como os nossos princípios e replica isso no nosso dia a dia, escolhendo as pessoas, dividindo as decisões sempre com o Fabiano, com a Estela, para manter, desde lá da entrada do inquilino na imobiliária, né, aprovação de pasta, dúvida com eventual documento, a renda dá, não dá, desde as coisas mais básicas até numa infelicidade aí, num eventual despejo, numa eventual execução de contrato. A gente está preparado para atendê-los e estamos atendendo a Lago há muitos anos, tanto na parte de cobrança, quanto na parte jurídica, quanto na parte de assessoria. Estamos muito felizes com a parceria realmente. E quando a gente ouve o Fabiano testemunhando aqui o crescimento da Lago, de 100%, de 200%, o nosso crescimento também acontece junto com o crescimento da Lago. Então, a gente fica feliz de fazer parte de uma empresa que cresce. E ela crescendo, a gente cresce junto e sem ninguém atravessar o trabalho de ninguém. Pelo contrário, respeitando cada um o seu trabalho. Então, Fabiano, seguindo aqui nessa linha,
Hoje a inadimplência da Lago, como é que tá? Tá controlada, não tá controlada? Nossa, tá muito controlada. Eu participei ontem de uma reunião, né? Tava comentando com vocês da cúpula lá do Insider Aluguel, com as 15 maiores imobiliárias de locação do Brasil, e eles simplesmente não acreditaram, né, na nossa inadimplência. Antes só de eu revelar os números, doutor Mário, eu queria falar que a gente não pode deixar de citar a Eliane aqui, né? Que é nossa É gestora verdade. do jurídico, trabalha há 36 anos na Lago, também uma fã do trabalho do doutor Mário e toda a equipe. E essa questão da conexão, eu acho que é a forma humanizada, né, que o doutor Mário, junto com a equipe, conduzem também essa cobrança, né? Faz muito sentido para a Lago isso, porque a gente é uma empresa de pessoas. Nosso slogan é Lago é relacionamento. Então, esse relacionamento aí é que faz a diferença. Voltando na inadimplência, hoje nossos números são muito baixos. A nossa carteira aí de praticamente 4.300 imóveis, nós separamos, né, até via sistema, uma inadimplência de 30, 60 e 90 dias, né? 30 dias eu acho que a gente está batendo aí 3%, um pouco menos, acho que até, né? Menos de 3%. Menos de 3%. 60 dias já cai para 0,8, 0,80. E acreditem, se quiser, podem me ligar lá que eu mando o print da tela do sistema, faço questão. Nós estamos com uma inadimplência acima de 90 dias de 0,05%. Nossa, Acho que são 2 contratos, se eu estou enganado só. na carteira toda. A carteira toda. Então a gente vê que é um trabalho assim, doutor Mário, de cobrança, né, e de cuidado jurídico à empresa muito grande, né? A gente é muito grato. Eu estou bem feliz de falar aqui do trabalho do KSI Cobrança, né, do escritório, por conta disso. O time é um timaço. Aí todo dia à noite eu dou uma olhadinha, mando mensagem, né? Puxa, aí um dia assim, sensacional, outro dia espetacular. Aí no outro dia eu não tenho mais adjetivo nenhum para colocar lá, né? Porque o que eu vou falar mais? Só gratidão mesmo em relação ao trabalho. Realmente os números da Lago impressionam. É todo um trabalho de equipe aí, desde a escolha do inquilino, aprovação de pasta, que levam a esse número. O fato da Lago autorizar a gente realizar o nosso trabalho, nossa régua de cobrança, nossa inteligência de cobrança. Obviamente que antes a gente apresenta, debate o trabalho que vai ser executado com os diretores, com a Eliane, que muito bem lembrado, não tem como não falar da Eliane, que está muito à frente do jurídico lá da Lago, muito competente, uma pessoa que me ensinou muito, me ensina muito no dia a dia. Não tem como a gente entrar numa empresa, numa imobiliária e não dar continuidade naquilo que a empresa já tem. Então, na Lago, isso a gente foi muito feliz nessa implantação, deu muito certo. Hoje a gente ter uma inadimplência dessa, nesse evento que você participou, Fabiano, com quantas imobiliárias tinha lá? Então, total 40 imobiliárias, né? Mas tinham as 15 maiores imobiliárias assim do Brasil em locação. Aí numa mesa com 40 imobiliárias aí, com imobiliárias com carteiras enormes, né? E a Lago impressionando, aqui do interior de Ribeirão Preto, São Paulo, impressionando com essa administração, com esse crescimento exponencial, com essa inadimplência totalmente controlada. Isso é bom para o inquilino, que sabe que numa eventual dificuldade ele tem uma equipe dedicada para poder fazer o resgate desse valor o mais rápido, que seja de forma facilitada. E o proprietário também sabe que se ele tiver com essa imobiliária, ele tem a segurança que o contrato de locação, como todos sabem, é um contrato de risco, então o risco é não receber o aluguel, mas na Lago esse risco é praticamente zero. Nulo, né? Praticamente zero, graças a esse trabalho em conjunto. E numa mesa, voltando no assunto, de 40 imobiliárias, a Lago impressionando. Parabéns aí pela participação e por revelar esse número. Fico feliz de fazer parte a construir ele. Obrigado. Na verdade, nós temos que agradecer, porque ali eu estava representando a Lago, né, e todos nós aqui, porque é um trabalho em conjunto. E hoje poder oferecer para um proprietário novo, doutor Mário, trabalhar com a Lago e mostrar para ele que a gente tem condições de alugar esse imóvel dele, que esse imóvel vai ser bem cuidado, que praticamente ele não tem chance de inadimplência, né, que ele vai receber em dia. Como disse ali com o João, de repente é o único bem que ele tem, né? Trabalhou a vida inteira para conseguir aquele imóvel, é muito satisfatório. Eu acho que, não, independente das questões financeiras, elas são importantes, obviamente, mas poder dar essa segurança para aquele proprietário, isso daí, assim, eu acho que é
é a alma, né? É o centro do que a gente faz na vida, assim, né? Porque no final nós estamos aqui para atender as pessoas. Então isso é muito bom. A gente fala com muita propriedade, com muita segurança. E volto a dizer, eu fico bem feliz de falar do trabalho. Nós acreditamos muito, né, no KS Cobrança. Um ponto importante também que o Dr. Mário tocou, queria só ressaltar essa questão que a parceria tem que ser boa para todos, né, doutor? Então, o Dr. Mário é um cara flexível, que você liga para ele e pede alguma situação especial lá em determinado cliente e tem um bom senso, uma boa fé sempre de ajudar, né? E você conversa com alguns colegas de outras imobiliárias e eles comentam, poxa, a parte da cobrança, tem coisa que vai lá automaticamente e o inquilino já vem e acerta. É verdade, tem sim. Mas e aquele que você não conseguia receber? E aquele que virou problema jurídico? Esse você não mensura, mas você mensura o que é fácil de resolver. Então tem que ter um equilíbrio mesmo, sabe? Tem que ser uma parceria aí de duas mãos dadas aí para as coisas acontecerem, né? Então a gente valoriza muito esse trabalho humanizado que acontece lá no escritório. É verdade, e para tentar exemplificar o que acontece na Lago, né? Para quem tiver curiosidade em entender, como que acontece na Lago? Todo aluguel vencido e não pago, o KSI, o Curoli, direciona para a equipe de cobrança, KSI Cobrança. Automaticamente. A equipe de cobrança, a partir do prazo combinado com a imobiliária, 3 dias, 5 dias, a imobiliária que define o prazo, a gente define esse prazo em conjunto, a equipe de cobrança entra em contato com o inquilino para poder agendar o pagamento desse aluguel. Caso o inquilino não faça o pagamento, a gente entra em contato com as garantias para poder fazer o recebimento. E tem a nossa régua de cobrança que a gente executa nesse processo de cobrança. Paralelamente, o proprietário, ele é alertado, ele é cientificado daquele aluguel não pago e que está sendo monitorado e cobrado. Então, o proprietário fica muito tranquilo, sabendo que apesar de ter um aluguel, eventualmente, que não foi pago no vencimento, mas ele está sendo cobrado, ele não está esquecido. Até o recebimento. Caso não haja o recebimento de forma extrajudicial, que como o Fabiano trouxe o número aqui na Lago, em 99,8% ou 0,9% dos casos a gente recebe de forma extrajudicial, aquele 0,01% que não foi possível receber de forma extrajudicial, o próprio departamento de cobrança já alinha com o proprietário as medidas judiciais a serem adotadas. Perfeito. O proprietário assina a procuração, paga as guias do despejo, da execução e evolui essa cobrança para a cobrança judicial. De modo que, voltando para Lago, a imobiliária tem o poder de gestão dessa cobrança. Ele com poucos cliques no sistema, o Fabiano é um fã de consultar a inadimplência lá, diariamente ele monitora e eu fico feliz que trabalho legal é trabalho que tem feedback, nem a gente tem consciência que às vezes não vai ter feedback positivo, mas espero que essas vezes nunca chegue. Sejam bem pouquinhas. Que seja bem pouquinhas. Mas o Fabiano, ele e a Estela, ele tem na palma da mão todo o monitoramento do que está acontecendo e até de gestão, né? Mário, vamos nessa modalidade de garantia aqui, vamos apertar o cinto aqui, essa outra modalidade aqui, vamos apertar o cinto. Então essa gestão permanece com a imobiliária, que é importantíssima, né, Fabiano? Aí, doutor Mário, sem querer cortar, mas eu acho que tem uma vantagem muito grande aí do KSI Cobrança, porque a gente consegue essa flexibilidade e essa comunicação. Porque a gente imagina escritório de advocacia, né? Tudo muito engessado, muito travadão, e num processo dinâmico que é o mercado imobiliário, né? E a gente vê que do outro lado tem essa reciprocidade, né? Lá também estão dinâmicos, estão com feedback. Você acessa o sistema lá do seu celular, você consegue ter em tempo real o que está acontecendo. Então isso faz muita, mas muita diferença mesmo para a imobiliária, né? E sem contar, Fabiano, que na Lago a gente tem uma experiência bem grande, de vários anos, conforme a gente já falou, né? E essa experiência ela é somada com outras praças. A gente, com o Curoli, a gente consegue cobrar imobiliárias do Brasil inteiro. Sim. E o perfil do locatário a âmbito nacional altera. E tem muitas estratégias de cobrança que a gente aprendeu com imobiliárias lá do Nordeste, com imobiliárias lá do Sul, com imobiliárias do próprio estado de São Paulo
porém mais próximo da capital. E isso, a gente, no KSI Cobrança, é agregado. Então, a gente faz esse network de prática, e tudo que tem dado certo aqui na Lago, a gente exporta para as outras imobiliárias, para poder dar certo lá também. E o que está dando certo lá, a gente importa aqui também, para poder manter esse ciclo, né? Manter essa sinergia aí na cobrança. Esse intercâmbio, né, que favorece o negócio de todos, né? Favorece o negócio de todos, desde cláusulas, né, Fabiano? A gente consegue conversar a respeito de cláusulas até da prestação de serviço, do contrato de administração, contrato de locação, alguma novidade do mercado. Tá sempre trocando ideia, né? Quando veio a questão da LGPD, a questão da pandemia, a questão de quantas novidades que vem passando aí. Quando o tempo vai passando, a gente percebe que a gente tem mais história do que... É verdade. Até para quem está assistindo, né, o KS em Trânsito, essa parte das cláusulas é muito legal. Nós temos uma área lá na Lago de análise de contratos, né? E aí tem uma dinâmica bem boa ali com o Dr. Mário, com a equipe. Então, tem uma dúvida numa cláusula, proprietário ou o inquilino está exigindo alguma cláusula não comum, né? Porque uma imobiliária de 38 anos, né, Dr. Mário, com essa assessoria nos últimos 8 anos, a gente já está bem avançado nesse processo, né? Mas sempre surge uma questãozinha ali que precisa de um apoio jurídico, de uma visão jurídica, né? Então, também é outro ponto, assim, sensacional aí em relação ao trabalho. Ah, legal. Eu agradeço o depoimento. Com relação ao KSI Cobrança, quem tiver interesse e quiser saber mais, o Marco vai dar detalhes aqui. Passa a palavra para o Marco, para ele fazer o encerramento aqui do KSI Cobrança. Obrigado, Mário. Obrigado, Fabiana. Só uma pergunta, Fabiana. Acho que quanto custa isso para a imobiliária ter um KSI Cobrança? Hoje? Ah, legal. Pode falar sinceramente ou não? Pode. Hoje 0, não custa nada. Nada, né? O Dr. Mário tem a questão dos honorários lá, que faz diretamente aí com os clientes, né? Com quem está inadimplente. Presta uma assessoria jurídica hoje para a imobiliária fundamental. A Lago também não teria chegado aqui sem esse apoio jurídico. Então é um trabalho assim que a gente mais que recomenda, né? Eu acho que quem não tem deve correr aí, porque é um trabalho muito, muito especial, né? Sei que a gente está nessa roda aqui de conversa e parece que a gente quer ficar vendendo toda hora alguma coisa e não tem nada a ver. É um reconhecimento mesmo para um trabalho assim maravilhoso e um trabalho assim diferenciado, né? Não é um escritório de contabilidade, não é um escritório de advocacia, é uma plataforma aí de soluções aí para a imobiliária. Então a gente fica muito feliz, doutor Mário. Obrigado mais uma vez. Acho que o senhor aí é o grande parceiro nós, junto com o Curoli, aí, de tudo que a gente faz, e estamos muito felizes. Em nome da Lago Imóveis aí, é só agradecimento. E além de a gente conseguir operar a custo zero para a imobiliária, né, Fabiano? Para o proprietário também, né? Sim. O proprietário também não tem ônus com essa cobrança, né? Ele não, mesmo que for preciso ingressar com medidas judiciais, o custo de honorários para o proprietário é custo zero. A gente achou um equilíbrio aí, a gente ajustou as cláusulas do contrato para conseguir operar sem agravar a imobiliária, o proprietário, e mesmo assim funcionar muito bem. Perfeito. Bom, é isso aí, pessoal. Obrigado, Mário, mais uma vez por estar aqui. Espero que tenha esclarecido muitas dúvidas de quem pergunta, de quem questiona a gente, nosso suporte lá com relação à cobrança. E agora eu quero convidar também José Tomás, aproveitando aqui, para quem utiliza o KS Cobrança, é extremamente importante trabalhar alinhado lá com o suporte também, para poder ter as diretrizes. Eles montam esse grupo de WhatsApp de apoio, então ter uma resposta rápida naquele momento é totalmente diferente do que se você ter que consultar um advogado, esperar o tempo dele para dar a resposta. Então, essas adequações é muito importante, faz diferença no dia a dia. Hoje o mundo está muito rápido, muito imediato, então isso tem feito muita diferença, tá? Então vamos lá, seja bem-vindo. Boa, obrigado aí pelo convite, Marco. Bom, o Zé, para quem não conhece, ele é da Laís. Tá? Hoje todo mundo fala de inteligência artificial, então temos aqui uma plataforma que realmente está fazendo diferença no atendimento.
a gente, como a gente falou anteriormente, sempre pensa em ter um parceiro que realmente tem uma solução que agrega, tá? O dinheiro a gente pensa sempre que é consequência disso para ambas as partes, né? Então, o Fabiano tá aí, é um utilizador da Laís, vem dando resultado, eu acompanho algumas coisas, até o Laís Recicla, que depois você fala um pouquinho, que foi uma implementação nova, que deu resultado também na Lago, e foi surpreendente. Aí, tá com você a palavra. Fica à Bom, vontade, Zé. primeiro quero agradecer o Marco e toda a equipe da Curoli que nos recebeu tão bem desde o começo da Laís, né? Acho que para os que não conhecem, o primeiro cliente que a gente pegou na Laís foi uma imobiliária lá de São José do Rio Preto e acho que por uma grata coincidência ela utilizava o Curoli e por conta disso o Curoli foi o primeiro sistema com que a gente integrou a Laís. Legal. E foi muito legal isso, né? Que são essas coisas que a jornada empreendedora te coloca, essas pessoas que a gente acaba conhecendo, né? O Fabiano depois, você lá atrás. E a gente viu ali dentro do Curoli um sistema com realmente as principais imobiliárias do Brasil, né? Com foco muito grande na administração de locação. Então acho que foi uma grata surpresa do destino, né? A gente ter começado ali dentro, ter podido ter crescido e expandido a Laís para clientes que realmente tinham aquela dor que a Laís endereça, que é essa dor do atendimento inicialmente. Que legal. A gente também muito feliz em encontrar um parceiro como vocês, que nos ouvem, que cria soluções e integrações com o sistema e facilita o dia a dia, né? Que a grande dor de todas as imobiliárias poxa, eu tenho uma API, é maravilhosa, mas é integrado, não é integrado? Então, só o fato de não ser integrado já dá uma brochada na negociação, né? Então, essa parte de nos ouvir, a gente oferece uma nova feature, vocês criam integração, cria mais solução para o cliente, isso vem facilitando muito o dia a dia, e quem é beneficiado com tudo isso é a imobiliária, são vocês, somos nós do sistema, criando uma fidelização maior, né? E aí, como o Fabiano é utilizador aí, o que você pode falar da Laís para nós, Fabiano? O Laís é o 12º jogador em campo, Olha lá. né? A Laís é mais que essencial hoje, né, pro José aí, porque a gente fica 24 horas no ar, né, cara? A necessidade do nosso cliente, ela é em todas as horas, em cada minuto do dia. A gente tem uma limitação humana, natural, né, de trabalho, e a Laís substitui isso, né? E você vê, Marco, que interessante como que o trabalho funciona bem, né? Para quem ainda não tem a oportunidade de conhecer a Laís, que muitos clientes chegam lá na recepção da imobiliária, deve acontecer com outros clientes de vocês, né? E eles querem falar com a Laís. E aí, quando a gente fala que é uma inteligência artificial e tudo mais, eles não acreditam. Tipo, eles querem conhecer a Laís, né? Tamanho é esse nível de sensibilidade hoje da ferramenta, né, Marco? E queria te falar também, o José Tomás, que por exemplo, a Lago é uma empresa que se preocupa muito hoje com a gestão de pessoas, mas só é possível porque você tem a inteligência artificial também a teu favor. Porque senão você teria que se preocupar com essa inteligência artificial e com a gestão de pessoas, né? E como a gente sabe a capacidade, né, tudo que a Laís entrega, a gente consegue focar no nosso negócio, né? Então, é um case assim de muito sucesso. Nós conhecemos vocês aí há uns 2 anos atrás. Ficamos com um pouco de resistência, a questão da inteligência artificial ainda era muito novidade naquele aspecto, e hoje a gente vê que é fundamental, né? Por que nós não fechamos antes? Então, hoje é fundamental. É o 12º funcionário nosso lá, é a Laís hoje. O Marco, pode fazer um crachazinho lá de Laís que funciona, cara. Tá. É legal ouvir isso, né, Fabiano? Porque a forma com que a gente vende a Laís e tangibiliza ela é justamente dessa forma, né? A gente fala que a Laís é a primeira funcionária da imobiliária que não é feita de carne e osso. Isso aí. Porque para todos os fins o que ela entrega para a imobiliária é isso, né? É trabalho, né? Que começa no atendimento, mas depois vai para o administrativo, depois vai para a atualização de base, né? E é uma funcionária que traz com ela toda uma plataforma de inteligência para que você consiga ver o que ela está fazendo, acompanhar e tirar insights a partir disso, né? Então, puxa, para gente que fica lá trabalhando para fazer a vida de vocês mais fácil, é muito gratificante vir aqui e ouvir esse tipo de depoimento. Imagina, porque é isso que acontece. E imagina, nós somos hoje uma imobiliária que no mês comum lá nosso, a gente recebe em torno de 4.000 leads de locação, 1.200, 1.300 leads de venda, né? Só via portal. Cara, se não fosse a Laís, a gente ia ter uma sobrecarga de trabalho e uma insatisfação com o nosso atendimento, assim, terrível. E apesar desses números aí, a gente tem
4.500 avaliações no Google, a nossa média é 4,5 estrelas. Então, você vê que é um atendimento assim que muito reconhecido. E a Laís é parte assim integrante disso. Sim. Nós não conseguiríamos atender, mas acho que nem 50% dessa demanda. Ainda a gente estava falando, né, nos bastidores também, que tivemos que renovar o plano o mês passado, porque, graças a Deus, aí o número de clientes é maior do que a nossa capacidade de atendimento lá na plano que a gente tinha lá na Laís. E a gente está bem feliz, cara. Assim, Pô, o seu que bom. produto, ele cumpre com o propósito dele, assim, de maneira ímpar, assim, de maneira total. A gente está bem satisfeito com o trabalho da Laís. Que legal. Legal. E aí acho que é legal comentar nesse outro ponto que o Fabiano falou, Marco, que a gente realmente recebe muitos relatos de imobiliárias que têm histórias de pessoas que entram ali e não sabem que estão falando com uma inteligência artificial. O pessoal lá da Franciose contou pra gente uma história de uma pessoa que chegou com uma caixa de chocolate, deu pra Laís Ah. ali na recepção, e a pessoa Mas ficou aí achou tão, algumas Laís lá, então, né? ficou tão sem graça ali, né, que falou, não, a Laís tá de home office. E aí o pessoal ali comeu chocolate e não, enfim, contou pro Pra cliente. quem não conhece a Laís, a jornada da Laís, consegue falar desde o Claro. início, né? Porque a gente tá falando de Laís, vai ter ouvinte, vai estar achando Isso. que tem uma pessoa lá atrás trabalhando de noite, né? Exato. Então, acho que a forma metafórica de tangibilizar isso, né? Uma primeira funcionária da imobiliária que não é feita de carne e osso, mas explicando mais o produto, hoje, como que funciona a jornada de atendimento comercial na imobiliária, né? Então, a imobiliária vai fazer investimento em marketing, né? Geralmente vai ter uma parte ali que vai para os portais, né? Os portais verticais, o Grupo LX, Imóvel Web, Chaves na Mão, esse tipo de coisa. Outra parte vai para o Meta para fazer anúncios específicos de imóveis. E à medida que isso gera leads de interessados, todos esses caem ali dentro do CRM do Curoli, né? E abre uma ordem de atendimento para aquele corretor ou atendente abrir ali dentro da roleta, quando for a sua vez, e começar o atendimento por ali. Só que quando esse cliente ele entra no Curoli, sem a Laís, ele entra sem um atendimento. Então, por consequência, ele entra só com um número de telefone, um nome e um imóvel que gerou o interesse. O que a Laís faz antes desse lead entrar no Curoli, ela já faz um atendimento imediato, 24 horas por 7, como se fosse um humano mesmo, né? Por hoje a gente ter o advento da inteligência artificial, a gente consegue entregar um atendimento indistinguível de um ser humano. Um atendimento em que o cliente pode mandar um áudio, um atendimento em que o cliente pode mandar um print de uma tela e a Laís entender e acolher e responder aquele cliente da forma que ele quer, né? Para o quê? Para que uma vez que esse atendimento seja feito, ele possa entrar dentro do KSI já o quê? Com mais do que o nome, o telefone e o imóvel, um histórico da conversa, o que aquele cliente está buscando, qual que é a renda dele, se aquele cliente já tem alguns horários que ele quer visitar, para que aquele atendente, quando ele for receber isso, já receba isso numa etapa mais avançada do funil e não gaste tempo com um cliente que está ainda no começo da sua jornada. Então, tem uma forma também de exemplificar isso, que vem de alguns relatos de imobiliárias também, que se a gente for olhar na jornada da imobiliária, 50% dos leads, na média, entram fora do horário comercial, quando a imobiliária está fechada. Então, se a gente pegar segunda-feira de manhã, é uma loucura na imobiliária. É a hora que você está correndo atrás do rabo ali, até 2 da tarde, você está limpando todo o histórico, se é que você vai conseguir do que aconteceu no final de semana. E os relatos das imobiliárias que tem a Laís, o que a gente vê, é que a segunda-feira, 9 da manhã, esse cara já está indo para visita. Porque essa imobiliária está acordando na segunda-feira, já com pré-agendamento de visita, só ali para o corretor, o atendente entrar em contato, marcar e fazer dessa jornada muito mais produtiva, né? E aí o resultado disso é um aumento de conversão, né? Você reduz a fricção ali que você tem nesses pontos de atendimento e possibilita com que a imobiliária que estava alugando 50 imóveis, comece a alugar 80 por mês, né? A gente vê esse tipo de aumento de conversão nos melhores cases de imobiliárias que utilizam a Laís. Legal. E você conseguir atender o cliente no time dele, né? Porque todo mundo tem seu time. O seu é das 8 às 6, do médico é às 3 da madrugada. De repente tem um horário lá que ele está disponível e obter a resposta naquele momento, você aumenta significativamente a chance de fechamento. Você diminui o funil da imobiliária, né? Acredito que hoje que mais de 90% dos leads provavelmente são descartados. Eu tenho vários relatos que de repente chega um lead lá, vai ver o vizinho que está perguntando, que ele quer saber o valor do imóvel dele, que mora do lado, não tem nada a ver com lead quente, então você não precisa ter praticamente um time lá esquentando o lead, avaliando, então ele já desce lá no funil numa etapa mais filtrado. Você pode, inclusive, criar uma meta mais
agressiva aí para os corretores, para os atendimentos de locação, porque você está entregando uma coisa mais quente para eles, né? Então é de se exigir mais. Eu acho que é a tendência hoje, não tem como sobreviver, né? Evita o custo extra também, né, de mão de obra, porque imagina se fazer um pré-atendimento, por exemplo, entre aspas, para substituir a Laís. Você tem que colocar muita gente e não com a capacidade da inteligência do atendimento. Capacidade e horário, né? Você se limita a horário, A né? sua Isso imobiliária bem passa ruim, a funcionar 24 horas por dia, literalmente, né? Porque a hora que o cliente tem um interesse no imóvel, ele fala lá ali com a Laís, né? E eu acho que o mercado de trabalho está mudando, né? Você deu o exemplo aqui na outra conversa sobre a Aline, que trabalha no seu financeiro. É muito difícil você encontrar pessoas hoje que criam uma carreira numa imobiliária e ficam ali um tempo muito longo. Hoje você tem muitas... O mercado de trabalho, se for olhar, 39% das pessoas estão nesse mercado de trabalho oculto ali, de pejotização, de, trabalhar com rede social, esse tipo de coisa, e não querem mais seguir essa carreira tradicional de CLT, né? Então, se for olhar, né, por mais que a situação econômica no Brasil não esteja das melhores, o desemprego está na mínima, né? Ou seja, porque realmente as pessoas estão conseguindo se virar sem procurar emprego formal. E um dado para contribuir com isso, ô José, a gente tem a geração Lago lá que eu estava comentando agora há pouco. Pra você ter uma ideia, hoje geração Z e geração Alfa, que são nascidos depois de 97. Ou seja, essa turma não viu o Brasil ser campeão em 2002. Imagina isso. Uma loucura, né? Cara, 33% do quadro de funcionários hoje de colaboradores da Lago. Nós temos 175 pessoas. Nós estamos falando que 50 pessoas já são nascidos de 97. Então, a relação dessas pessoas com o trabalho também é diferente. É diferente. Hoje. E a maneira como você tem que liderar e dar propósito para essas pessoas é diferente. Uhum. Então, a Laís, eu acho que também encaixa muito bem nisso. Porque você entrega para aquele profissional ali algo já tangível, né? Não é uma aposta mais. Uhum. Você sabe que se chegou até você é porque ele tem chance real de converter em negócio, né? Uhum. Então, eu acho que cara, assim... Se alguém não trabalha com a Laís hoje, sinceramente, deveria começar a trabalhar urgente. Digo isso porque nós tivemos uma resistência, sim, há 2 anos atrás, era outra realidade, e hoje é assim, cara, não tem jeito. Eu teria que ter um espaço físico gigantesco, teria que ter, sei lá, 50 pessoas no atendimento para dar conta de 4 mil leads de locação, por exemplo. Sim. Muito legal esse depoimento. E depois é legal dele contar, Marco, na hora certa, sobre o caso que você falou do remarketing, que é um caso legal também do Recicla, né? Do Recicla. Vamos lá? Então, nós vimos uma propaganda, cara, no Instagram, a Estela que viu, do Laís Recicla, né? E aí ela me mostrou, falou, olha aqui, a Laís tem um produto novo, chama Laís Recicla. Aí viu propaganda lá, né, que faz uma repescagem, vamos falar assim, no seu lead, né, e interessou. E aí eu falei com o pessoal, com o time da Laís ali na plataforminha que a gente tem lá, eles falaram, não, você já tem esse pacote aí, é só utilizar. Fizeram, cara, quase que imediatamente também uma videoconferência ali conosco, explicando. E eu achei legal porque tem uma flexibilidade muito grande, a ponto de você selecionar só o nome e o telefone, ou dezenas de outras maneiras, né? Mas eu achei bem legal essa. E aí você filtra do jeito que você quer lá e sobe para uma reciclagem, né? Para uma nova tentativa com aquele cliente que já passou pela imobiliária. E eu fiz isso para venda, com imóveis fechados, né? Que o nosso time fechou porque não tinha condições de compra, acima de 500 mil. E eu mandei 250 lá e recicla lá de uma vez. E surgiu um lead interessado, alguns leads interessados, né? Mas a gente conseguiu fazer uma venda de um imóvel de R$1 milhão através da ferramenta do Laís Recicla. E foi uma surpresa, assim, muito grande. E, assim, para quem está ouvindo, muito rápido, muito prático. Então, foi uma experiência, assim, muito positiva, cara. Parabéns aí, é um produtaço. Quem tem a Laís também tem que utilizar, né? Tem que utilizar. Que legal. Puta depoimento. É um caso, assim, você vê que a tecnologia vem fazendo diferença, vem surtindo resultado. Cada dia mais isso vai estar presente, né? Hoje a gente está se admirando de uma situação, mas isso vai ser muito comum. A gente vai começar a se admirar de outras situações no futuro. Pensando nisso, Zé, a gente do lado do KSI, a gente está saindo com várias APIs do Forno aí para poder facilitar a integração com a Laís, para poder já mandar uma proposta, já sair com uma visita agendada e ser mais eficiente cada vez, a gente descer mais uma etapa do funil, tá? Então, acredito que essa parte da proposta, da visita, vai ser mais um fator fundamental. Aí, pensando na imobiliária, para não ser injusto
com os colaboradores, a gente está criando uma roleta exclusiva para isso, Fabiano, que às vezes vai gerar lá sábado, domingo, 5 propostas. Eu vou jogar para quem? Então, provavelmente a gente vai seguir algum tipo de roleta Legal. para distribuir de forma justa, né? Uhum. Para os corretores. E eles poderão dar continuidade nisso pelo aplicativo. Então, Pô, muito as coisas legal. vão fluir. Ele pode estar aqui, vai poder estar lá na Europa, em qualquer lugar e conseguir trabalhar, que esse é a tendência do mercado, é o que a gente quer fazer, dar liberdade para as pessoas viver as vidas de uma forma mais natural, mais com a família, mais lazer, e o trabalho tá ali presente sem interromper a jornada de vida dele, né? Que a vida é muito curta para nós aqui para poder... Eu acho que essa flexibilidade, né, Marco, que você está propondo para a gente, que a Laís, esse é o futuro, né? A gente precisa de flexibilidade. A geração que tem vindo aí, ela é uma coisa que ela prima por flexibilidade. Até nessa questão, ô Zé, eu tava até pensando aqui agora, o quanto que a Laís funciona bem, porque se o funcionário que está na empresa hoje, 33% já é da geração Z, o cliente também já é, né? Perfeito. E esse cliente, ele quer um novo tipo de relacionamento com a tua imobiliária, né? Ele não é mais aquele cliente padrão que liga num telefone fixo e que conversa com a tua imobiliária, né? Então, eu não sei se em algum momento isso norteou também você, então queria te perguntar como que você pensa nesse aspecto e o que vem da Laís daqui para frente, né? O que está previsto aí para gente? Legal. Eu acho que essa mudança geracional é nítida, né? Acho que à medida que outros aspectos da nossa vida vão sendo melhorados com tecnologia, né? Então você pega, hoje em dia a facilidade que você tem para comprar uma coisa no Mercado Livre, a facilidade que você tem para fazer uma transferência com o Pix no Nubank, as pessoas vão aumentando o seu patamar de exigência, né? Acho que a pessoa mais nova, ela nunca teve uma experiência mais tradicional ali de banco, né? Aquela experiência ruim ali, ou de ter que comprar uma coisa online. E ela espera, quando ela vai lidar ali na hora de alugar o seu imóvel, sair da casa do pai, né? Ou, enfim, comprar o seu primeiro imóvel, esse tipo de serviço, né? Então eu acho que tá realmente nesse mesmo sentido, assim, que a gente tá vendo, né? Acho que as novas gerações, e o Brasil, assim, tem uma população ainda muito jovem, né? Que vai vir a comprar o seu primeiro imóvel, que vai vir a, eventualmente, alugar o seu imóvel, sair da casa dos pais. E essa população não quer mais demorar 6 horas para ser atendido, não quer receber um atendimento ruim, mesmo se ela estiver no começo da jornada, né? O patamar de exigência dela aumenta. Não quer esperar segunda-feira, 8h15 da Exatamente. manhã, né? Quer mandar uma mensagem domingo, 2 da manhã e ser atendido, né? Porque no banco ela vai ser atendida, porque no Mercado Livre ela consegue fazer compra, né? Eu acho que o padrão de exigência dela vai subindo para todas as áreas da vida dela. Eu acho que daqui para frente, para a Laís, né? Acho que a gente fala que a Laís, ela é essa primeira funcionária da imobiliária, mas hoje, né? Pelo menos ela começou só sendo uma atendente comercial, certo? E eu acho que a ideia é que ela consiga cada vez mais absorver outros trabalhos dentro da imobiliária, para deixar com que o trabalho da imobiliária foque no que realmente importa, que é o relacionamento com o cliente, né? Então, a ideia é que todas essas tarefas mais repetitivas, que são de, puxa, ter que ir lá, abrir, emitir uma segunda via de boleto num sistema, ou ir lá, abrir uma ocorrência, ou conversar com o cliente, explicar pela 10ª vez se é a obrigação do inquilino, do proprietário, tudo isso, vamos entregar para a inteligência artificial e vamos empoderar essa pessoa a fazer outra coisa. Marcar um evento com os proprietários e tentar, ter mais tempo para conversar com esse cara que hoje é quem fornece a mercadoria que você tem na sua prateleira, né, da imobiliária. Tentar, às vezes ser mais estratégico. Eu acho que é legal estar tendo essa conversa com você, né, porque eu acho que quando a gente vê várias imobiliárias no Brasil, acho que tem muitas imobiliárias que ficam realmente muito focadas no operacional, né? Porque ter uma imobiliária é difícil, tem muito problema ali, é o dia inteiro de bucha você resolvendo, e sobra pouco tempo para pensar fora da caixa, ser estratégico. E eu acho que, você é um empreendedor do setor imobiliário que se destaca nisso, né? Que tem ideia, que toma risco, que vai para frente, que gosta de fazer outras coisas. E eu acho que um pouco do que a gente almeja aqui com a Laís é ajudar a resolver cada vez mais esses problemas operacionais para que você possa ser mais estratégico. Deixa eu te fazer uma pergunta, que eu já até fui questionado por outras imobiliárias. Sabe que dentro de Ribeirão Preto, que a gente está aqui em Ribeirão Preto, eu tenho várias imobiliárias que utilizam o KSI, e aqui dentro mesmo, às vezes você vai implantar o KSI em outra imobiliária,
tem uma dificuldade de cultura muito grande. Agora, imagina isso pulando para outra cidade, outros estados, né? Uhum. Pensando na Laís, é possível ter um treinamento diferente para ela ter resposta com linguajar diferente, alguma coisa diferente, voltado para cada imobiliária ter o seu padrão de conversação? É sim, tá? Então, quando a Laís ela entra na imobiliária, ela é uma inteligência bruta que existe ali, muito capaz, mas que para cada imobiliária ela precisa ser lapidada para a realidade da imobiliária. Seja para os processos da imobiliária, como também para a geografia onde aquela imobiliária existe. Então, a gente tem imobiliárias ali no sul do Brasil, uma em Pelotas em específico, que usa a Laís em segunda pessoa. Então, tu podes, né? Então, você vai. Ou às vezes tem termos É o específicos. cliente que a gente tem em comum lá? Sim, é a o cliente. Fidô? Exato. Então, você tem também, às vezes, termos específicos que são diferentes. Então, tem lugares que chamam de captação, tem lugares que chamam de angariação. Então, você também moldar esse tipo de coisa para que a Laís, enfim, acolha aquele cliente na linguagem que ele está acostumado a receber. Eu consigo também na Laís, tipo assim, a gente sabe que no final do atendimento, ou ele gera um lead ou não, porque acabou descartando lá na boca do funil. Até poder ajustar isso melhor, o que eu quero que entrega para mim, em questão de conversão, porque a gente sabe que a gente tem integração, Sim. vocês conseguem consultar imóveis direto no nosso banco de dados em tempo real, oferecer para o cliente. Se alguma imobiliária começar a falar assim, nossa, ele está oferecendo muito imóvel para o cliente, não pode oferecer 2, 3 imóveis e já descer para o funil que deixa que o meu corretor atende isso? Sim, a gente tem uma certa customização em relação a isso, e é muito curioso, porque você vai pegar a imobiliária A e a imobiliária B, elas vão querer as coisas opostas, né? Então, se existe hoje vários métodos e processos diferentes em imobiliárias que não são, que assim, às vezes não é que são parecidos, são completamente diferentes, mas não dá pra você falar que não funciona, né? Tem vários jeitos as de duas fazer. devem entregar resultado. E as duas devem entregar resultado. Então, um pouco do nosso trabalho é construir uma arquitetura aqui, essa lapidação dessa inteligência que eu falei, ela tem que ser, de certa forma, flexível para atender o que, enfim, a Lago quer aqui, ou que uma outra imobiliária em Piracicaba vai querer ali, mesmo que sejam diferentes. Então, tem sim essa capacidade, né? Tem imobiliários que vão querer que a Laís filtre os atendimentos, não tem imobiliários que vão querer, não, quero que mande tudo para o KRC, porque eu quero que o corretor ainda vá atrás. Não tem imobiliárias que vão querer que a Laís faça um repique daquele atendimento depois de 1 hora de inatividade. Não tem imobiliárias que vão querer que faça isso depois de 12 horas. Né? Então, isso realmente varia e um pouco do nosso trabalho é criar essa habilidade de customização na arquitetura para que cada imobiliária possa impor o seu processo e os seus costumes na Laís. E o que é legal, né, Marcos, você está comentando, né? No nosso mercado imobiliário é tão maravilhoso que uma imobiliária oposta à outra e as duas conseguem ainda ter sucesso, né? Para ver do diamante que a gente tem na mão aí com o mercado imobiliário, né? Como que é rico essa troca, né? Você que convive com vários cenários sem dúvida. diferentes. Você sabe o que eu tô falando, né, Sim, Marco? eu acompanho várias imobiliárias. Cada gestor de imobiliária tem uma forma de realizar seus processos. Alguns utilizam daquele que aprendeu na faculdade lá de diretoria, gerência e toda a hierarquia e funciona. Alguns não usam nada disso e também funciona. Outros fazem de outra forma, também dá certo. Então isso é bem legal. Uma coisa que tem em comum, todo mundo trabalha muito, que tem sucesso. É difícil ver um que tem sucesso, que tá lá Tá tranquilão, sentado no sofá, né? Mas assim, todos trabalham muito, fora do horário especificamente. Às vezes eu falo com dono de imobiliária 6, 8, 9 da noite. Outro dia, num sábado, lá, inventei de falar 1 da manhã, o dono respondeu. Eu falei, não sei o que mais louco, sei eu ou sei ele que respondeu. Mas você vê que as pessoas estão sempre atentas, sempre antenadas. Eles têm que estar preocupados, sim, um com o outro de concorrência, mas não só o concorrente ali do lado, né? Que hoje, com esse mundo digital, de repente pode vir uma concorrência lá dos Estados Unidos, lá da Rússia, não sei, inventa um negócio a nível mundial, então tá acompanhando o que acontece no mundo é extremamente importante, estar atento e degustar um pouquinho de cada coisa, porque a gente aprende, como você falou lá na primeira vez, com um pouquinho de erro aqui, um pouquinho de erro ali, né? Permanecer no erro, acho que é uma burrice, mas experimentar e errar é normal, né? É uma fase de crescimento que tá aí para você evoluir no mercado, né? Sim. Eu acho também que não tem essa receita de bolo, né? Como a gente está falando. Mas uma coisa que é certa, que é a imobiliária que fica fora da tecnologia, né? Da inteligência artificial, de estar integrada, né?
Em termos de gestão, eu acho que as imobiliárias terem que ficar mais horizontais e menos verticais. Eu acho que, assim, pode ser que até hoje não teve influência direta. É porque eu acho que o Alexandre da Patrimônio, dia que visitou a gente, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, ó, sabe qual é o problema do mercado imobiliário? A gente vê o que a gente ganha, mas não vê o que a gente perde. Então, isso está tendo impacto para a gente. Só que como você olha só o que entra, não olha o que você perde, é difícil de mensurar, você não consegue ter essa noção, né? Mas eu tenho certeza que as imobiliárias que não fizerem isso, não investirem em tecnologia, inteligência artificial e ficar horizontal, porque é muito vertical, na minha opinião, eu acho que o futuro aí, ele é nebuloso, né? Mas esse é um excelente ponto, né? Porque tem muitos custos que não passam pela DRE, que a gente não está vendo, né? Ou até receitas, né, que poderiam estar sendo capturadas, que você, às vezes, por, enfim, preciosismo, não vou adicionar esse custo, esse investimento a mais aqui para ver. E é um pouco da resistência que a gente tem ainda, né? Acho que, eu acho que quando a gente fala de imobiliárias utilizando inteligência artificial, eu acho que não é se elas vão utilizar, acho que é quando elas vão utilizar, né? Então, daqui 3 anos, a gente vai voltar aqui nessa mesa, vai sentar eu, Fabiano e você, Marco, a gente vai relembrar essa conversa e vai ver que, puxa, 90% das imobiliárias do Brasil vão utilizar uma inteligência artificial, né? Você experienciou isso com o site da imobiliária, né? Então, você voltar ali para o começo dos anos 2000, 2010, tinha imobiliária que falava, será que eu preciso de site? Mas para que esse negócio aí, Marco? Site? E hoje é impossível você achar uma imobiliária sem site, ou pelo menos um Instagram ali. O CRM é a mesma coisa, depois os portais, né, depois as garantias pagas, depois produtos financeiros acoplados às imobiliárias. Então, eu acho que tem certas inovações, né, que surgem que são inevitáveis. Elas vão tomar conta da gente, é só uma questão de quando, né? Ô Zé, desculpe, mas qual que é a maior barreira que você tem hoje de entrada assim, no mercado? É esse ecossistema que ainda não se abriu para a inteligência artificial? Por exemplo, as imobiliárias são muito fechadas naquela bolha ali, não consegue enxergar fora dela. Uhum. Qual que é a barreira de entrada que você tem hoje do mercado? Eu acho que a maior barreira de entrada hoje ainda é o empreendedor imobiliário ter a consciência do que você acabou de falar aqui, que é impossível você se ver hoje rodando a sua imobiliária sem a Laís. Isso você só tem quando você utiliza ali 2, 3 meses e fala, meu Deus, é impossível eu voltar para trás, né? E a inteligência artificial, ela ainda é uma coisa com um valor um pouco mais alto se você for comparar ela a software, né? E eu acho que tem um pouco dessa mudança de paradigma que precisa existir, que a pessoa acha ok pagar um certo valor ali para uma pessoa, mas se você for passar a pagar o mesmo valor para uma inteligência artificial que vai fazer um trabalho melhor do que uma pessoa, a pessoa é resistente, né? O empreendedor é resistente. Então, mas eu acho que a cura disso é o tempo. Né? Então, quem não se adapta vai perdendo espaço e aí depois tem que se adaptar. E aí tem um momento que todo mundo se dá conta, fala, não posso ficar sem isso e vira uma corrida. E vai ser curado pela dor, né? Exatamente. É difícil, né? Existem pessoas Todo mundo foi, eu fiquei, eu vou ter que ir pela dor. E existem empreendedores mais de vanguarda, como o Fabiano, como muitos outros aqui de Ribeirão, que olham e já tem um faro. Putz, isso aqui é bom, deixa eu botar isso aqui. E tem outros que são mais ressabiados, mas que eventualmente vêm, né? É só uma questão de perfil. Legal. Pessoal, agora eu vou dar um recado para quem tem KSI, para quem não tem também. Acho que se você tem um software e você quer ficar com ele, não é só olhar o sistema em si, mas olhar a gama de parceiro que eles têm e o bom relacionamento que essa empresa tem com os parceiros. Porque se tiver dificuldade de integração, dificuldade, a gente vê que amarra o processo, as coisas não andam. De repente você tem um software que é legal, mas não entrega, não faz integração aqui, não tem um feedback ali. A comunicação entre a gente não é tão fluida igual a gente está aqui. Isso dificulta muito e isso só acarreta para a imobiliária em prejuízo, entendeu? Ou vai perguntar, você não integrou com fulano, mas fulano não responde, ou fulano é burocrático, não abre as portas, não tem... Então a gente preza muito isso de estar aqui com o Zé, estar aqui com o João, com o Gustavo, no sentido de se precisar de uma coisa 8 da noite, 9 da noite, a gente liga o PC lá, se conecta um com o outro, tenta se ajudar, porque a gente sabe que do outro lado vai ter um cliente que não vai ser atendido, uma imobiliária que vai ficar insatisfeita, então a gente procura sempre fazer o melhor, então levar isso em consideração. Exatamente, a gente, lá na Laís, a gente vende atendimento, então parte da nossa cultura é que não adianta a Laís fazer um bom atendimento e a gente como empresa também não atender o nosso cliente bem, então acho que isso é uma coisa muito importante mesmo.
Legal. Então, queria agradecer o Zé pela presença, por explicar um pouquinho da Laís, que a Laís não é o nome de uma mulher, como ele disse, né? Conta aí, o que é Laís, É uma né? sigla, né? Então, Significa? a empresa, né? A Lastro, né? Lastro. E aí, quando a gente começou a experimentar com a inteligência artificial, precisava de um nome, a pessoa lá do time falou, pô, achei uma sigla legal, Lastro Artificial Intelligence System, né? O sistema de inteligência artificial da Lastro, que quando você lê como Laís, e aí ficou esse nome, que também é a personificação de uma mulher atendente que trabalha hoje Ganha em caixa de tantas bombom, né? imobiliárias, que ganha caixa de bombom, ganhou uma semijoia numa outra imobiliária, e Olha. muitos elogios por aí. Que É isso legal. aí, muito Parabéns, obrigado, Zé. pessoal. Valeu, Zé. Ô, Valeu. Zé, uma outra coisa. Vamos lá. É possível mudar o nome, se eu quiser? Eu, como possível, imobiliária? É possível. A imobiliária pode escolher o nome, o avatar, o que ela quiser. Ah, Acho que a legal. ideia é que a funcionária dela, ela escolhe. É importante saber, o pessoal que tá aí também questiona às vezes, eu não Sem quero dúvida, que chame é uma Laís, pergunta quero que chame recorrente. Marco, então A Então, sugestão, legal. eu acho que fica de ser um nome, por exemplo, Laís representa realmente uma pessoa, Exato, né? Isso que é legal, né? virar um avatar, né? Maravilha. Obrigado, Zé. Fabiano. Então tá, pessoal. Então Valeu. agora agradeço o Zé pela participação. Então, quem não tem a Laís, procure o nosso suporte, que estão todos aí treinados, estão todos podendo auxiliar vocês para poder fazer a contratação da Laís. É tudo integrado com o KSI, isso é mais importante. Todos os leads, seja por portais, seja por Facebook, Instagram, seja do próprio portal da imobiliária, o próprio site da imobiliária, vai para esse funil da Laís. A gente fez toda essa integração para facilitar, tá? Agora eu quero convidar o Gustavo Toso, nosso querido amigo do seguro, do KS Seguros, que tem soluções aqui únicas, você não vai achar em lugar nenhum, não adianta você procurar, só aqui no KSI tem. Seja bem-vindo, Gu. Obrigado, gente. Deixa eu dar uma ajustada aqui. Fabiano, satisfação estar aqui participando no nosso primeiro episódio, onde você participou junto com a Estela. Eu não tive a oportunidade de estar presente, estava em viagem, mas estou feliz agora de no nosso episódio 5 estar aqui tendo essa oportunidade, esse privilégio, né, de ter você aí um grande parceiro que começamos recentes, né, a nossa parceria. Verdade. A gente está falando aí de 3 meses praticamente, né, que a gente iniciou, e é uma satisfação, um privilégio mesmo, de verdade, porque nesses 3 meses que a gente está com contato agora, diário aí com a equipe, a gente está entendendo um pouco do tamanho, da estrutura e da essência que a Lago tem por trás aí, apenas da empresa, né? Mas as pessoas que estão ali por trás, ali, seja os colaboradores, a parte de gestão, diretoria, todo mundo que faz parte. Então é uma alegria e me sinto muito acolhido aí também nessa parceria aí, tá bom? Obrigado você, Gustavo. O privilégio é nosso. Como eu brinquei aqui com a Laís, 12ª jogadora, você também, como Dr. Mário aí, o Curoli, são 12º jogador do nosso time, né? Nosso time tem um carinho muito especial. E, cara, você resolveu um problemão nosso também, né? Então, tudo isso daí conta no pacote, né? E a gente tá bem feliz com essa nossa parceria. Ah, que legal. Quando a gente está falando de problemão, né? É lógico que o seguro depende muito da situação de cada imobiliária, né? O seu dia a dia, o fluxo de imóveis, né? Que ela tem, que ela possui na carteira. A gente, nesses 3 meses aí que está iniciando, a gente teve que fazer um tombamento, né, muito grande, né, uma migração. São aproximadamente 4.000 imóveis que a gente precisou de fazer um tombamento emergencial aí, né, não conseguindo fazer essa transição de forma mais orgânica, mais natural. Então isso realmente deu esse trabalhão, né, e é muito legal também pelo case que você já até comentou aqui anteriormente, de que vocês possuem, né, uma corretora cativa, uma corretora própria, vocês faziam exclusivamente ali para resolver essas soluções aí em seguros, o que é muito bacana, né, a imobiliária que consegue estar fazendo isso, não é o comum, né, porque a gente sabe o tanto de atribuição que as imobiliárias já têm no seu dia a dia, e a gente via mesmo essa aproximação com vocês como um sonho um pouco distante, em função de vocês terem já uma estrutura já interna própria de corretora, né? Mas nunca desistimos, né? Então acho que foi possível, né? Ao acaso aí a gente ter esse prazer aí de vocês confiarem aqui no nosso time e a gente conseguir tá demonstrando aí nesses poucos meses ainda. Eu costumo dizer que a gente precisa de alguns meses, né? Para conseguir mostrar o nosso trabalho,
que é diferente do que o mercado possui, né? O mercado geralmente tem um padrão, né, de seguro, né? Falando de seguro incêndio, por exemplo, né, que é bem comum aí nas imobiliárias, que é um padrão que dependendo, tem várias seguradoras, né, mas o produto não muda muito, né? E a gente tem um produto diferenciado no mercado, exclusivo para a gente, né, que foi desenvolvido ao longo aí de mais de 15 anos, e isso nos proporciona achar muitas soluções aí para as imobiliárias, né? Entre essas soluções, obviamente, de estar totalmente dentro do sistema KSI, então a gente, com isso, nos possibilitou uma infinidade de diferenciais, como, por exemplo, a gente tem uma equipe que cuida de toda a parte operacional, até o lançamento do valor do seguro dentro do boleto do aluguel, é a nossa equipe que faz isso. A gente faz essa parte de responsabilização técnica, né? Que isso também a gente leva muito a sério, que é a parte de enquadramento. Muitas imobiliárias, praticamente todas, né, têm as suas locações com atividades de alto risco que não são aceitos pelo produto imobiliário. E a gente tem um time lá específico, departamentalizado, que a gente consegue estar fazendo essa análise de forma precisa para as imobiliárias, né? Então, apólices particulares, apólices até externas, né, que são apresentadas pelos inquilinos, o nosso time consegue estar fazendo essa verificação, essa validação, ficar em cima do locatário, dentro do sistema, para que ele consiga manter o imóvel alugado sempre protegido. Um produto que nós temos também é um produto extremamente qualificado e diferenciado no mercado, com as coberturas, com assistências. Então, tudo isso nos possibilita achar soluções que não existem no mercado, né? Então, quando a gente fala que é uma experiência, a gente oferece uma experiência diferente para a imobiliária não precisa de ter ninguém lá dentro da imobiliária para cuidar de seguro, seja na parte do seguro incêndio, das garantias, capitalização, do seguro fiança, né? Porque essa comunicação a gente, através do sistema KSI, a gente consegue estar elaborando aí internamente. E aí, puxando essa parte da migração, Fabiano, queria saber aí de você, o quanto que isso impactou lá para vocês, assim, ainda está muito recente tudo, mas se você pode falar um pouquinho de que essa migração, esse tombamento aí para KSI Seguros impactou aí na Lago Imóveis. Então, Gustavo, como você comentou, né, nós temos uma corretora de seguros chamada SHF. O que aconteceu? Nós montamos essa corretora de seguros há 3 anos e meio atrás. A Lago teve um boom de crescimento, né? Já vinha num crescimento muito grande naquele tempo e teve um boom muito grande. E aí nós percebemos que a gente precisava de apoio, e apoio estratégico e apoio operacional nesse aspecto de seguros. O Marco, né, sempre falando de você. Eu não sei se você se lembra, o primeiro contato nosso foi lá no dia do evento do Marco no ano passado. Na imersão, Na imersão, cheguei do seu lado lá e falei, vem cá, tem uma corretora de seguros, me dá uma ajuda aqui e tal. É verdade. Ali começou um desejo, assim, de trabalharmos juntos, né? E aí isso se concretizou no começo desse ano. Cara, eu acho que, assim, o que trouxe? Primeiro, trouxe uma segurança muito grande para Lago, porque o que você falou, assim, você não exagerou nada. A empresa não precisa se preocupar em nada com seguros, não precisa ter ninguém na tua imobiliária. A integração com o KSI lá é uma coisa, assim, sensacional, porque assim como os outros produtos, você sabe tudo que está acontecendo em tempo real. O seu time é um time, assim, que atende a imobiliária de maneira pronta e eficiente a todo momento. Então, queremos também agradecer aí você e parabenizar o time. Então, assim, é uma solução de seguros completo, assim. Hoje, a sensação é a mesma que com a Laís que eu comentei aqui. Por que a gente não trabalhou antes contigo? Eu acho que o grande ganho para a Lago é poder focar no que a gente é muito bom, que é alugar e vender imóveis. Então, você trouxe essa segurança para o nosso negócio, né? E esse tombamento difícil, realmente, 4.000 apólices, não é fácil, né? Quem, de repente, está assistindo a gente, trabalha com seguro, sabe disso. Mas também foi tranquilo, cara. Não teve nada, nenhum senão, nenhum empecilho aí no meio. Foi tudo com bastante alinhamento, né? Com muita estratégia e nós estamos bem felizes aí com o trabalho aí hoje do KSI Seguros. Fabiana, deixa eu fazer uma pergunta que muitos fazem também. Você tem uma carteira expressiva, não é qualquer um que consegue. E tipo assim, poxa, você tem, sei lá, 4.000 imóveis alugados, 5.000. Eu tinha uma corretora de seguro que, em teoria, era para ser muito rentável. Por que você decidiu mudar? O que te liberou de espaço? O que te
você deixou de ganhar ou passou a ganhar mais? Como que você faz isso para quem nos ouve? Se isso foi uma boa decisão? Como está sendo o impacto para o seu dia a dia? Ô Marco, assim, primeiro que a questão de ser rentável, o negócio ele é rentável, né? A corretora nossa, ela é rentável. Nesse aspecto aí, não posso reclamar nada. A questão é o operacional. Gera um operacional muito grande. Você precisa ter pessoas muito técnicas na parte de seguro. Seguro é uma questão muito delicada. A gente negocia com o inquilino, o proprietário ele acredita ali no teu trabalho que ele está com o imóvel dele segurado. Então isso te traz uma responsabilidade muito grande, onde você não pode falhar, né? Como nós tivemos esse boom, o que nós pensamos? Não, a gente precisa agora de um especialista, a gente precisa do melhor do mercado imobiliário para dividir essa responsabilidade conosco. E foi aí, né, com o intermédio seu, nós conhecemos o Gustavo, o trabalho dele. O Gustavo também é um cara assim que a gente tinha muitas boas referências dele como pessoa, não só como profissional. E o conhecendo depois, né, conhecendo o negócio dele, a gente até se surpreendeu, porque a fama dele nem faz jus, é melhor do que o dia a dia é melhor do que a gente tava esperando ali, né? Legal. Ó, Tá famoso, hein, vontade de dar um Ivan? abraço aqui nele agora, pô. Não, mas sem Não, exagero. é só porque assim. tá gravando, não é? Não, que isso. Não, é porque o Gustavo, ele te trouxe uma segurança e ele tem um nível de responsabilidade muito grande com tudo, assim, desde a preocupação de te dar um alerta de alguma coisa ou de te fazer um alinhamento, né? É um cara também, ele tem uma característica muito parecida com o Dr. Mário, assim, que são caras legais de negociar no aspecto, assim, não pensa só no ganho próprio, ele entende que precisa beneficiar o todo. Então, assim, cara, isso foi muito bom. Ter a corretora de seguros, eu não vou mentir para você, ela é boa, ela é rentável, mas assim, se alguma imobiliária tiver aí, eu vou montar uma corretora de seguros, conhece primeiro o trabalho desse cara aqui, porque digo por nós da Lago mesmo, né? A gente tinha condições totais de manter nossa corretora de seguros, ela existe, tem seguros particulares lá dentro, mas a parte imobiliária, cara, hoje a gente não retoma mais, assim. O nosso desejo é continuar com a parceria firme e forte, trouxe uma segurança e um foco na nossa operação muito grande, assim. Legal. Então, E você e a Estela, como gestor, te liberou mais espaço para tomar decisão com relação a isso? Você desgastava um pouco da sua energia nisso? sim. Como que ficou? Com certeza. Especialmente a Estela, né, Marco? Você conhece ela? Estela é a rainha do chamado da ocorrência de Ribeirão Preto, né? Estela passa ali o tempo inteiro ali analisando. Então, isso gerava um desgaste operacional nela muito grande, né? Porque imagina 4 mil seguros, você tem que repassar tudo para saber se está pólice, se está tudo direitinho, se está com a cobertura adequada, se o valor está correto. Então, isso te gera um operacional muito grande, né? Então, isso dava um certo estresse, assim, na nossa operação. E, às vezes, a decisão importante que a gente tinha lá na imobiliária para tomar, para você fazer um crescimento de 10, 15, 20%, você não conseguia porque estava preso no operacional da corretora de seguros. Porque gera operacional, gente. O seguro gera muito operacional. Então, o Gustavo, ele veio e essa dor nossa foi 100% curada. Então, a gente recomenda demais por conta disso. É bem interessante esse tema, porque a gente vê muito nas imobiliárias, né, que a gente conversa, que a gente atende já, que geralmente a imobiliária é o que é o padrão, né? Ela tem ali os seus funcionários, que geralmente dividem funções entre imobiliária e a parte de seguro, que às vezes a imobiliária tem já o seu parceiro, e é essa pessoa que fica responsável, né, em municiar esse parceiro que faz o intermédio com a seguradora, né? Ou algumas imobiliárias já possuem o sistema das seguradoras internamente, mas são seus colaboradores, funcionários que cuidam de toda a parte operacional. E aí a gente tem que falar em parte operacional, que é a parte de lançamento, de análises, de aprovações, de enquadramento, mas tudo isso requer uma responsabilização técnica muito grande, né? Porque você pode fazer um enquadramento errado, e a gente vê isso direto, né? E não é difícil de acontecer, porque tem muitos requisitos tópicos primordiais para que isso possa acontecer. E aí, se você faz uma apólice errada e está cobrando desse locatário no boleto do aluguel, esse é um grande problema, porque o inquilino local, geralmente ele vai estar pagando, porque está sendo cobrado junto com o aluguel, só que na hora de acionar esse seguro, se precisar num sinistro, é aí que a seguradora ela tem que fazer uma regulação. E aí, se ela, nessa regulação, tiver em discordância com o padrão do imóvel, com o que foi preenchido na proposta, na apólice, tem a negativa.
muito provavelmente vai ter a negativa, não vai ter indenização e vai gerar prejuízo e desgaste, falta de confiança, né, entre o proprietário, a imobiliária, o locatário. Esse é um ponto importante, Gustavo, porque a partir do momento que você assumiu a carteira, você assumiu, né, em contrato, inclusive conosco, a responsabilização por esse tipo de questão. Então, tirar essa sobrecarga das costas da imobiliária, eu também acho que é bem fundamental, né? Porque você pega uma imobiliária igual a Lago, que a Estela, ela ensina e faz isso todo o tempo. Se a gente deu 1 centavo de prejuízo para qualquer proprietário, cara, a gente paga, sai do nosso bolso. Não tem conversa alguma sobre isso. Com Isso é certeza. inegociável. Então, isso tira das nossas costas uma responsabilização e um peso muito grande, né? E você põe na mão, eu acho que do especialista, né? Eu acho que esse que é o... Você tá com um problema de joelho, você vai no ortopedista, né? Então, você é o cara que cuida disso com muito empenho, assim. Legal. Marco falou que ninguém consegue ter sucesso se não se dedicar muito, né, Marco? Eu acho que tem mais uma pessoa aqui, né, de todos que estão aqui nesse bate-papo nosso, que também trabalha demais, né? Pô, Isso obrigado, hein? reflete Ó, lá o ego no- tá massageado aqui hoje. Ah, Tá? cara. Ó, e que também, sobre essa questão aí da responsabilização técnica, a gente realmente oferece, porque nossa equipe, ela cuida do início ao fim, né? De todos os procedimentos. Então, a gente consegue ter essa capacidade de proporcionar essa tranquilidade para a imobiliária. E que é um aspecto legal, um outro ponto de vista de seguro, independente do tipo de seguro, né? Seguro de automóvel, seguro de vida, o seguro imobiliário. Às vezes, muito imobiliário fala assim, poxa, mas faz 5 anos que nunca aconteceu nada, nunca pegou fogo em nada e tal. E realmente pode acontecer isso, mas o que é o mais legal do seguro? Não é quando você não precisa utilizar ele. Quando você nunca utilizou o seguro, na verdade você sempre utilizou o seguro. Mas por outro ponto de vista, qual é ele? Poxa, eu sei que eu posso dormir tranquilo, que toda a minha carteira de imóveis que eu administro, ela vai estar protegida por um seguro, por uma pessoa que está cuidando disso, por uma equipe que vai estar cuidando disso, né? Então você não precisa necessariamente utilizar e ter a indenização. A tranquilidade que isso te causa, né? Essa paz que te transfere, isso sim é você utilizar o seguro da melhor forma possível. Porque utilizar o seguro na hora ruim, que é na hora de uma indenização, é sempre um momento caótico, né? Que você tem que usar. E que bom quando tem indenização, que pelo menos a parte financeira é resolvida. Mas o resultado maior de se ter seguro é justamente você ter essa paz que isso aí te gera. Por exemplo, um seguro de automóvel. Tem gente que às vezes faz 10 anos de seguro de automóvel, nunca precisou usar, não sei, um guincho, uma troca de pneu, uma coisa simples. Mas a segurança que te causa de você pegar o teu carro e sair da tua garagem, andar pela cidade, pegar uma estrada, pôr tua família lá dentro, você tem essa tranquilidade hoje porque você sabe que você tem um seguro por trás. O cara que não tem seguro do carro, toda vez que ele sai com o carro, ele fica pensando onde ele vai deixar na rua, se alguém vai bater, se ele vai causar algum acidente. Então, só essa paz que te causa, né? Isso aí eu acho que é o maior sinônimo de tranquilidade que um seguro pode te oferecer, né? Então, aí você pega isso daí e multiplica vezes 4.000. Era a responsabilidade que nós estávamos, né? Então, tudo certo, tudo com cobertura, né? Tudo bonitinho, mas, assim, é uma responsabilização que a gente não precisava ter. Nós temos o negócio imobiliária e é nesse negócio que a gente quer focar nossas energias, né? E aí eu trouxe alguns números aqui desses 3 meses, né? Muito, muito cedo ainda, e de 3 meses de transição, de migração, de tombamento, que é bem bacana. A Lago fez, nesses 3 meses, 56 acionamentos de assistência. É um número muito baixo para o tamanho da imobiliária, né? Obviamente, como a gente está nessa transição ainda, a gente está nessa evolução do equilíbrio ainda desses acionamentos. Porém, ela tem um potencial para fazer mais de 90 acionamentos por mês, que é a nossa métrica que a gente tem lá de calibragem. A Lago tem esse potencial pelo número de imóveis. E esses 90 acionamentos mês representa em torno de mais ou menos 14 mil reais só de mão de obra de prestador. A gente está falando de assistência 24 horas, tá? Que a gente tem um pacote exclusivo, né? Sim. Além dos serviços de chaveiro, encanador, eletricista, né? Que são serviços emergenciais, nós temos também serviços avançados de assistência. Instalação de ar-condicionado, ventilador de teto. A gente também faz limpeza de caixa d'água, caixa de gordura, check-up telhado, que é bem legal esse, onde a gente consegue ver telha quebrada, telha fora do lugar,
limpeza de calha, que isso aí evita um problemaço, né, para o inquilino, para a imobiliária, consequentemente. Rejuntamento de piso, locação de caçamba, tudo isso exclusivo no nosso produto que a gente tem, e a gente oferece isso para todos os contratos residenciais das imobiliárias. Então isso é muito bacana, um grande diferencial que a gente tem, e cada acionamento que a gente faz, nós temos um 0800 exclusivo na seguradora, uma central de qualidade lá dentro, porque a gente... Hugo, o que é um 0800 exclusivo? O 0800 exclusivo é assim, a seguradora possui um 0800 para acionamento de assistência. Que tem toda a burocracia. Porém é um time lá da seguradora, né? Às vezes empresas até terceirizadas que fazem isso. Tá. E aí quando a pessoa liga, é um atendente ali que tem um roteiro, um script, para poder estar recepcionando esse chamado. E aí, geralmente o segurado quando liga, a imobiliária quando liga, ela fala às vezes o problema de forma até leiga, né? E fala, meu imóvel tá todo ferrado, tá com infiltração, tá tudo velho, caindo aos pedaços, e porque tá com algum problema lá, mas ele não sabe especificar exatamente o que é. Quem recepciona isso daí, geralmente tem que enquadrar ali no script dele, isso é o 0800 convencional, normal aí que se tem no mercado. E aí geralmente recusa, né? Porque fala que não tem infiltração, não tem cobertura para isso. O script dele é para né? tentar negar tudo ali o atendimento. Eu não vou nem falar que é para negar, né? Mas é a limitação mesmo que tem de uma operação massificada, assim, né? E aí, o que nós fazemos já há praticamente 8 anos, 9 anos, né? Nós temos um time interno que a gente faz esse serviço de acionamento para as imobiliárias parceiras. Então, 95% somos nós que fazemos esse serviço para a imobiliária para os seus inquilinos. Então, a gente tem uma comunicação via KSI com esses locatários, que eles conseguem já entrar em contato direto com a gente via aplicativo, que é o aplicativo que a KSI disponibiliza em exclusividade para cada imobiliária, que a própria imobiliária também tem o canal direto com a gente, via KSI também, com o nosso time. É como se a gente estivesse lá dentro da imobiliária, em algum cantinho lá. E a gente consegue filtrar o que o inquilino está precisando, qual que é o problema no imóvel, e pedir exatamente a linguagem que a seguradora vai entender. Então a gente tem um canal exclusivo, que é um 0800 exclusivo realmente, que para essa demanda nossa, eles já sabem que somos nós que estamos solicitando, então a gente tem autonomia, a gente tem cortesias, a gente tem toda o know-how para poder fazer essa solicitação. A gente encaminha o prestador credenciado da seguradora até o imóvel, e tudo isso já a imobiliária não participa mais nisso, é todo o nosso time interno que faz. A gente acompanha se esse serviço foi realizado. Demora uma semana para prestadoria? Não, uma semana ali eu já perco a imobiliária, não tem como. É sempre assim, 90 a 180 minutos os serviços emergenciais. Bem rápido. E a gente acompanha esse prestador, porque a gente lida com mão de obra, a gente lida com pessoas, né? Então a gente sabe que às vezes pode ter equívocos no meio desse atendimento. Então a gente acompanha ver se o serviço foi realizado. Se caso teve algum problema, a gente tem um canal de qualidade dentro da seguradora, que a gente abre um chamado, é feita uma apuração para fazer as devidas retratações. Isso é muito importante, essa gestão de conflito que a gente também intermedia isso para a imobiliária e com o locatário também. E se de repente for concluído esse chamado com sucesso, a gente dá baixa dentro do KSI, fica tudo registrado, número de protocolo, e a gente encerra, a imobiliária não fica nem sabendo. Se ela quiser acompanhar, ela vai ter registrado isso aí dentro do contrato lá no KSI. E quando, de repente, o prestador vai até o imóvel e vê que é um problema mais sério, mais estrutural, a gente consegue pegar o laudo desse prestador, anexar dentro do KSI e encaminhar para o departamento de manutenção da imobiliária, para aí sim a imobiliária, municiada de um laudo técnico, entrar em contato com o proprietário para aí poder dar andamento. E a gente vê que isso foi muito importante, porque já desarma, no melhor sentido, o proprietário, porque o proprietário está vendo que não está enchendo o saco dele por qualquer coisa, né? Antes de ligar para ele, já foi encaminhado, foi tentado, foi colocado um prestador para ver o que está acontecendo, e agora realmente vai precisar que o proprietário seja participado, e a gente vê que isso deu muito certo, desonerou muito o setor de manutenção das imobiliárias, e eu tive que manter e aprimorar esse time que a gente tem internamente lá, porque a gente viu que isso virou um grande diferencial no nosso serviço. Então podemos resumir que o locatário tem um 0800 para ele ligar, que vai cair no nosso atendimento do KSI Seguros, que vai dispensar toda a burocracia. Sim. Ele tem o aplicativo da imobiliária, não um aplicativo de terceiro, o mesmo aplicativo que ele pega boleto,
que ele abre ocorrência, que ele acompanha os aluguéis, propostas de locação, tudo. Uhum. Ele tem a área de cliente dele no site. Por todos esses canais, ele pode solicitar qualquer coisa para o seguro, que a gente vai deslocar um prestador em até 90, 120 minutos Isso. para resolver o problema dele emergencial e com segurinha custo mínimo. Esse seria um Exatamente. fluxo. Esse pacote todo de benefícios, né, que a gente falou de assistência, nós também temos as coberturas, né? Que a gente não foca só na cobertura primária da lei do inquilinato, que é o incêndio, né? Então, a gente tem incêndio conteúdo, raio, explosão, vendaval, granizo, dano elétrico, perda e pagamento de aluguel. É o pacote que nós temos aqui de coberturas, junto com os serviços de assistências, que o nosso custo também se preocupa muito com isso, para não onerar o locatário. Nossa cobrança ela é mensalizada, então sempre vai estar pagando uma parcelinha ali a partir aí de 18, 20 reais por mês, para ter todo esse pack de benefícios aí, tranquilidade. Então a gente troca a obrigatoriedade que o locatário tem que ter de ter o seguro por benefícios para ele. Então, muita imobiliária utiliza o nosso pack de assistências para poder ajudar na parte comercial dela. Aluga o imóvel com a gente vai disponibilizar esse monte de serviço aqui durante a sua locação. Então, o cara vê 2, 3 serviços lá que às vezes custa mais caro a mão de obra do que o próprio seguro, né? E a imobiliária não precisa se preocupar com nada, né? Tipo assim, ela só tem que lançar o contrato de locação, nem seguro, nem avaliar imóvel, ela não se preocupa. Todo o nosso time que faz isso, faz a inserção do valor do seguro No dentro do boleto. contrato de forma automática, Sim, após análise, claro. Também dá oportunidade, se o locatário tiver uma apólice dele apresentar. com certeza. Nós verificamos se a apólice é válida para não ter algum tipo de fraude, ou colocação no orçamento, ou imóvel de 1 milhão, a apólice é de 100 mil. Uhum. Tudo isso é imobiliária por a mão e a gente se preocupa também de fazer a renovação daqui a um ano? Como que funciona? Exatamente, Marco. A gente também tem esse trabalho aí externo das renovações, que são fundamentais, né? Todo o nosso seguro, o nosso produto, né? Ele é mensalizado e a vigência dele acompanha a locação. Porém, a gente precisa se preocupar todos os anos com reajustes também. Então, nossa equipe fica sempre atenta com isso. Então, essas renovações, seja com a gente internamente, ou seja externo do locatário, nossa equipe que se preocupa com isso. Então, a gente tem todo um controle dentro do KSI e uma metodologia já, uma esteira que nós desenvolvemos, que a gente consegue estar fazendo esse serviço aí de forma totalmente automatizada para a imobiliária. Então, a imobiliária não precisa se preocupar realmente com isso. E o legal também é que a nossa emissão, as imobiliárias aí que vão se identificar, né, que não fazem o seguro aqui conosco, fazem aí com o mercado, tem a fatura mensal, que é aquele mês a mês que tem que ter a data de corte, a data de pagamento, a movimentação de quem entrou, quem saiu. E isso é muito legal que o nosso produto dispensa esse tipo de movimentação. Nós temos um formato exclusivo dentro da seguradora, onde a gente consegue estar tirando essa operação, esse processo da nossa operação também, que é bem legal isso, dá muita tranquilidade aí para a operação. Nós geramos um boleto único para a imobiliária fazer o pagamento junto com um resumo. E esse resumo a imobiliária consegue facilmente checar no totalizador do sistema KSI, então de forma muito simples, muito rápida. E a nossa emissão, ela é também retroativa. Então a gente sempre espera fechar o mês para a gente poder mandar para a imobiliária fazer o pagamento apenas do que ela já recebeu. Então ela não tem chance de pagar algo que ela não recebeu, e isso faz muita diferença, né, para uma imobiliária às vezes de médio e grande porte, que vai gerando uma bola de neve isso, né? Como exemplo, Gustavo, nós tínhamos na Lago uma pessoa só para fazer esse trabalho. A gente pagava uma pessoa por mês só para executar esse trabalho aí dessa conferência aí desses boletos, né? E nosso caso eram vários, né? Não é nessa sistemática sua muito melhor, né? Então gerava um operacional muito grande, um custo grande. Operacional e muitas vezes prejuízos, né? Porque às vezes a mulher tem que bancar isso para a seguradora, porque a seguradora vai cobrar ela, e depois tem que correr atrás do locatário, e esse locatário às vezes por motivos diversos pode já ter saído do imóvel, ou está inadimplente, e aí a imobiliária às vezes pode esquecer de cobrar devidamente, e ela fica com esse prejuízo aí, com essa responsabilidade também.
Tá. Fábio- Você tem um número de penetração da carteira que você consegue? E antes da gente entrar com esse seguro, quanto era esse número? Na imobiliária? Isso. Isso é bem interessante, Marco. Às vezes a gente pega imobiliárias que já tem a operação rodando, né? Com um parceiro da imobiliária. E aí o cara fala, poxa, mas eu tenho já aqui uma fatura, vou dar um número aqui, tá? Fictício, eu tô com 30 mil aqui de fatura mês, e eu tenho minha porcentagem sobre isso e tal. E a gente, quando entra nessa imobiliária, a gente tem como característica fazer o chamado pente fino, que a gente faz uma consultoria mesmo, que já está embutido já no nosso serviço, que é de checar contrato a contrato, um por um, para saber como é que está a parte de seguro dessa carteira. Então a gente começa a pegar muitos casos que está sem seguro, não renovou, foi cobrado errado, emitido errado, né? Isso é muito sério, né? Porque está feito errado, se precisar usar, vai ter problema. E a gente consegue aumentar esse número significativamente em pouco tempo, em poucos meses, porque a gente começa a qualificar, a fechar o cerco, a tomar 100% dessa carteira. Muitas imobiliárias flexibilizam muito o locatário a apresentar uma policy e às vezes meio que até induz ele a fazer ele de forma particular, e a gente faz o possível para não deixar isso acontecer. Lógico que o locatário que quiser fazer particular, a gente apoia, lógico, né? Para que ele faça particular também, vai validar essa pólice e acompanhar. Só que a gente faz de tudo para ficar dentro de casa, porque a gente consegue gerar benefícios e controle total para a imobiliária quando ele faz dentro de casa, né? Quando ele faz conosco esse seguro. E a gente consegue chegar ali em torno de 90% da carteira conosco. Os outros 10% não é que fica perdido, não, mas é que o cara às vezes apresenta particular. Tem um relacionamento no Exatamente, e a gente também controla isso. Então, esse crescimento, quando a gente entra numa imobiliária que já tem uma operação rodando, é unânime. Em todas elas a gente consegue aumentar esse número que a imobiliária já estava acostumada, e desses 30 mil de exemplo que eu dei inicialmente, ele começa a ir para 40, 45, 50 mil. E eu acredito que ajuda muito também, como a gente tira o operacional da imobiliária utilizar e gastar essa energia que às vezes gastava com seguro, né? Para crescer, para captar mais imóveis, para poder qualificar o seu atendimento, né? E converter mais. Como, por exemplo, essa os profissional leads, que eu né? disse que trabalhava o mês todo só na conferência de seguro, hoje ela tem outra atividade. Então contribuiu com a própria imobiliária, né? Então. E você mesmo, né, Fabiano? É um cara que tá sempre cheio de ideias aí. Nesses poucos meses aí de aproximação, a gente participou de algumas convenções. É incrível o tanto de ideia que esse cara tem, de projetos, né? Também não fica só nas ideias, ele executa mesmo, é impressionante. E a gente fica feliz de ter esse feedback, né? De ver que ajudou um pouco a desonerar esses cuidados que tinham que ter, né? A energia gasta aí com a parte do seguro para poder direcionar para esses projetos novos aí. E a gente fica muito satisfeito também de participar de alguma forma aí também. Agora também voltando aqui para a minha colinha aqui de números, que eu acho bem interessante, a gente, na parte das garantias, né, a Lago é uma máquina, né, de locação. A gente ficou surpreso, né, no melhor sentido, de ver os números que eles fazem, né. E nesses 3 meses, pessoal, mesmo com essa migração, com o tombamento, eu trouxe aqui alguns números. Nós fizemos 680 consultas de seguro fiança. Dessas 680 consultas, nós aprovamos 442 e tivemos 155 conversões. Então a gente está falando aqui de 65% de aprovações. Isso é muito bom. E dessas aprovações, 35% de conversão. Só que o que me chama muita atenção é desse número de aprovação, de saber que a Lago está com uma conversão já muito alta de locações fazendo através da garantia do seguro fiança, mas que ela tem o potencial para chegar a 65%. Porque se a gente entender que se aprovou 65%, é possível fazer 65%, né? Dessas locações. Ou seja, de cada 10, mais de 6 conseguir fazer através com o know-how, com a garantia aí de uma seguradora, né? Então a gente fica muito feliz. E o que proporciona muito isso também é o nosso time, a nossa equipe. Porque a gente tem uma equipe lá extremamente qualificada,
E a gente faz essas consultas, a gente acompanha essas consultas para a imobiliária, ao invés de simplesmente deixar totalmente na mão da imobiliária. Por mais que a gente tenha a plataforma, por mais que a gente está agora soltando agora a nossa plataforma, que é a KSI Seguros, que vai estar acoplada dentro do sistema KSI, vai dar muito mais autonomia agora para as imobiliárias, só que a gente tem todo um time por trás que acompanha essas consultas e principalmente as emissões das apólices. Porque se a apólice ela é emitida de forma errada, ela é consultada de forma errada, vai dar problema na hora de você executá-la, na hora de você sinistrar ou na hora de você emitir a apólice. Então isso daí tem várias regras, né, que a gente tem que tomar alguns cuidados, como o contrato de locação alinhado com a proposta, enfim. Então a gente tem um time bem qualificado para isso, é o que nos proporciona também conseguir esses números, esses diferenciais aí com a garantia, não só do seguro fiança, mas também da capitalização. Legal. Muito bom. Bom, tem mais alguma coisa aí, Igor, que você quer explorar? Porque eu queria falar um pouco do KSI, né? Não, sim. A gente não conseguiu desculpa falar nada, aí mas eu acho fiquei que empolgado aqui. o que o pessoal aqui falou, tá? A gente não conseguiria essas parcerias se não fosse um sistema flexível, que atendesse, que estaria presente nas melhores e maiores imobiliárias do Brasil, né? O Fabiano é prova disso, né? Então, tem a nossa parte também de vistoria, Fabiano, que você usa lá. A gente tem um aplicativo de vistoria todo integrado, dali já sai para assinatura digital, então dá para se fazer um contrato aí para poder mandar para assinatura digital num clique, vistoria, contrato, procuração, prestação. Isso facilita muito o trabalho. Você tem utilizado lá, você pode falar um pouquinho de como está sendo essa experiência? Claro. Primeiro que a gente acha que utiliza a vistoria, uns 3 ou 4 anos, eu acredito. Isso, mais ou menos. Logo que saiu o aplicativo. E eu acho que eu nunca te falei isso, mas logo que lançou o aplicativo, eu que nunca tinha feito uma vistoria na minha vida, eu fiz pelo aplicativo naquele tempo, porque ele é muito intuitivo, né? Eu acho que essa questão de ser intuitiva, a integração com o próprio sistema, né? Onde também tudo já fica salvo lá dentro do sistema, e você já consegue fazer a assinatura digital com muita facilidade. Eu acho que, assim, por exemplo, o número de locações nossas hoje, a gente tem um time de 5 historiadores só de entrada, nós não conseguiríamos fazer se não fosse com a questão do KSI Vistorias. Certamente a gente teria que ter um número maior de vistoriadores, né? E você agregou para a gente, Marco, nessa questão da vistoria, muita segurança, né? A Lago é reconhecida por ter uma vistoria bem detalhada há muito tempo, e toda a questão aí do relatório fotográfico, de ser um sistema intuitivo, tudo isso vem para contribuir, né? Então você conseguiu pegar o que era muito bom e transformar em excelente, assim. Então a gente é bem satisfeito com a questão da vistoria. Que legal. E essa parte da vistoria tem uma parte também que envolve a questão do seguro, né? Sim. Se não tiver as palavrinhas corretas, pode ser que chegue lá na frente e você tenha um problemão numa vistoria, né? O que acontece hoje na prática é que o time do Gustavo, ele faz essa orientação para a imobiliária, né? Para a parte lá de vistoria de entrada e para a parte de rescisão. E o KSI Vistorias, ele é preparado já também nesse sentido, né? Então isso torna o movimento da vistoria muito seguro, assim. Então a gente não tem tido, né, Gustavo, nenhum problema assim em relação à vistoria nessa saída aí, em termos de algum sinistro, né? Isso, foi muito importante mesmo, porque a gente, inclusive, faz até esse bate-papo mesmo com a equipe de vistoria da imobiliária, né? Para poder usar os termos corretos, e esse alinhamento ele é fundamental, né? Tanto na parte aí do aplicativo de vistoria, na parte aí do seguro, e também a imobiliária que tem até o Mário que está aqui, que veio agora há pouco aqui falar da cobrança, a imobiliária que está blindada aí com esses serviços, né, que o KSI oferece, ela tem uma tranquilidade realmente diferenciada, né? Porque a gente está bem alinhado e acoplado aí para poder fazer aí o processo na melhor esteira possível, né? Perfeito. Legal. E a gente está lançando agora no KSI Vistoria a parte da contestação. Então o inquilino vai poder contestar, ou o proprietário, tudo online, em tempo real, cumprindo os prazos estabelecidos pela imobiliária. Isso vai facilitar e agilizar mais o processo. A gente disponibilizou mais uma feature também que dá para você acompanhar. Isso é bom cortar aí, pessoal. Onde está o vistoriador no momento da vistoria, de quando ele saiu da imobiliária, onde ele passou, onde ele ficou, se ele está dormindo em casa, se ele está fazendo a vistoria realmente. Então vai dar para você acompanhar o
o passo a passo dele ali. É. E ele pode trabalhar tanto online quanto offline. Mandei fazer uma vistoria lá na fazenda. Pô, não tem internet, dá para fazer a vistoria, dá para em 2 vistoriadores fazer a vistoria e dividir a vistoria lá, e depois o sistema junta tudo isso de forma automática, gera o laudo, importa para o sistema, muito prático. E Esse vai recurso agilizar. de fazer offline, hoje ele já existe, né? Porque a gente vê que hoje eles já praticam isso lá no KS Vistorias, né? Sim, sim. Não é uma implementação. Não, esse já existe, né? Mas tem pessoas que trabalham só online e chega numa determinada situação que não tem internet, então não vai impossibilitar ele de fazer uma vistoria, tá? A gente implementou vídeo, implementou subambientes, que você pode fazer um quarto, uma porta, até o trinco, se você quiser ser detalhista. Então, fica a critério da imobiliária moldar a sua forma de vistoria, né? E isso tudo, Marco, não sei se eu posso complementar aqui, num custo muito baixo para a imobiliária, né? Então, eu acho que é uma vantagem muito grande para um custo aí, diante de tudo, muito baixo, assim, né? Acho que é muita vantagem e um custinho ali. A gente pensou no custo da vistoria mais para custear o projeto, não para ganhar dinheiro. Sim. A gente entende que o KSI é o foco, então todo esse apoio é para você estar tudo integrado numa plataforma só. Se quiser falar com alguém, fale num lugar só, porque começa a falar com 2, 3, 4, fica mais complicado, né? Eu queria, Fabiana, aí para quem nos ouve e não é cliente KSI, que você deixasse uma mensagem para eles ouvirem o que é de bom, o que é de ruim, sei lá. Fica à vontade aí para poder falar um pouco. Abre o coração. Eu acho que é só vantagem positiva, né? E eu acho que uma coisa muito legal é que o que pode ser melhorado, né? E sempre a gente tem alguma coisinha para melhorar, você também é super aberto, o time lá é sensacional, né? O Marco, a gente é fã da Mirella lá também, que faz um atendimento assim, que a gente adora, né? A Graça, que atende a gente na Exclusive. Legal. Cara, o sistema, primeiro que assim, eu trabalhei com um grande sistema de gestão de pessoas lá atrás, e uma característica que tem muito em comum é a flexibilidade que hoje o sistema dá pra gente, né? Então, se você tem um desejo de uma certa visualização ou precisa de alguma informação, tá lá no KSI. Então, isso traz uma segurança para a imobiliária. Eu acho que é um sistema hoje não só de gestão de imóveis, né, mas faz toda a gestão financeira também dos ativos da empresa, né? O seguro está integrado, a parte de cobrança está integrada, então eu acho que é uma plataforma assim completa que atende 100% hoje a necessidade de uma imobiliária que triplicou de tamanho em pouco tempo, né? A gente não sente falta de nada assim no KSI. E para melhorar, acho que você está fazendo a implementação agora do BI, né? É o que a gente está esperando sair do forno aí para poder utilizar também. Legal, tá pronta. Vamos embora. Vamos fazer um teste lá com o seu time lá e poder avaliar tudo isso, tá? Estamos pronto. Bom, pessoal, então é isso. Ficou um episódio grande, mas acredito com bastante conteúdo relevante. Depois a gente vai particionar, fazer umas chamadas individuais. Quero agradecer todo mundo que esteve presente aqui, tá? Por colaborar com o KSI, com o projeto e com a evolução das imobiliárias e ajudar cada vez ter uma experiência melhor, tá? Até a próxima, pessoal. Valeu. E